do Conjunto Ceará, mais um podcast pra conta. Olha aqui quem tá aqui do meu lado e veio hoje, rapaz. Tirou o atestado, né? Muito o Raizão. bom. Estou de volta, pra quem acompanhou os últimos 2 episódios, eu não estava aqui. Eu só tava com saudade. Mas o dinheiro caiu na conta, o Neymar me pagou e agora estou de volta para esse programa, né, não, meu produtor? O importante é que o Pix caiu. O teu saiu já, Pra quê? Eu só achar que eu não tava pagando, mas. Pois é. Eu quero saber cadê esse dinheiro mesmo. Depois de um mini protesto, estou aqui de volta. Muito boa noite, meu amigo seguidor da primeira, da segunda, da terceira, da quarta etapa, que mora na Grande Lisboa, na Grande Portugal, no Genibaú e na Jurema. Seja muito bem-vindo a mais um. Nossa humilhação de cada dia, Raí, como é? Nossa humilhação. Segue aqui embaixo, você tá vendo esse vídeo aqui quadrado no seu YouTube, bem aqui embaixo tem um dedinho assim, clica nele, por favor, pra curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, do lado dele tem um sino, minha senhora, bem grande. Clique nele 2 vezes e coloque a palavra todos para que a ferramenta entenda que a senhora gosta desse tipo de conteúdo. E é isso aí, galera. Compartilha com seus amigos, compartilha com os vizinhos aí do nosso bairro, faz com que essa ferramenta entenda que o conteúdo é bom, é gostoso, e compartilha para você conhecer a história dos nossos moradores, dos nossos empreendedores do nosso bairro, dos influenciadores. E a nossa mesa hoje está repleta do jeito que o Rai gosta. Hoje o programa tá gostoso. Hoje tá gostoso, viu? A nossa mesa aqui tá do jeito que o Raizinho gosta, viu? Repleta. Já deu para ter uma noção de qual é o nosso convidado, né? Que vai estar participando aqui com a gente. Né? Um convidado muito bacana. E vamos para os nossos patrocinadores? Vamos embora. Vamos embora aí. Auristela Supermercado, onde tem um preço justo e barato para você. Lá ele tem promoção de hortifruti, de carne, tem uma padaria, mega padaria lá, que você tem café da manhã, almoço, jantar. Então, recomendo. Se você não conhece ainda Auristela Supermercado, dá uma passadinha lá, eles têm 2 unidades. Na Sargento Barbosa e na Coronel Fabriciano, certo? A da Sargento Barbosa está passando por uma reforma, vai ficar linda. Então, já aproveita e vai para a inauguração. Face Imóveis, quer comprar, vender, alugar os seus imóveis, conta com a Face Imóveis, eles têm a solução de todos os seus problemas. Muita gente procura a gente, eu quero morar no Conjunto Ceará, eu preciso alugar o meu imóvel, preciso vender a minha casa que está no Conjunto Ceará. Conta com a Face Imóveis, eles têm equipe lá boa, preparada para te atender, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Face Imóveis, estamos juntos demais. A I Love Lingerie, onde você encontra os melhores presentes pra mulherada, é na I Love Lingerie. Quer dar aquele presentão pra mulher, pra mãe, pra irmã, pra amiga? Vai lá na I Love Lingerie, lá tem as melhores opções pra você presentear sua esposa, sua família 01 a 02, né? Como fala o Raí, né? Quem tem, né? Ponte da Tapioca, eu sou suspeito de falar do Ponte da Tapioca, porque sou fã demais. Quem sabe me conhece, sabe que eu sou fã do Ponte da Tapioca. Sempre que alguém pede uma indicação, papai, vai lá no Ponte da Tapioca e com certeza você vai sair de lá satisfeito. É pão, bolo, bruaca, tapioca, cappuccino, café, leite, tem tudo lá no Ponte da Tapioca. Se você ainda não conhece o Ponte da Tapioca, fica ali na Avenida Alanes Maria, já pertinho da Avenida G. Então, Ponte da Tapioca, tamo junto demais. Número 1380. Copiadora Central, onde você tem tudo em serviço Tudo em serviço em gráfica rápida, aqui no Conjunto Ceará, plotagem, parte de banner, tá pensando em montar um negócio, tem uma ideia criativa, quer fazer uma logo? Vai lá no Copiador Central que os meninos lá te ajudam, quer fazer gravação em caneca, em garrafa, quer fazer impressão de foto 3x4, quer fazer aquela parte de offset, né, parte de a impressão grande, vai lá no Copiador Central que eles vão te atender, garanto, você não vai se arrepender. Trevo Lavicar, vou falar mais uma vez nesse programa, a Trevo Lavicar é o psicólogo do homem. Se o homem tá com o cabelo cortado e o carro lavado, ele não quer guerra com ninguém. A Trevo Lavicar que fica ali na Avenida L, do lado do terminal. Faz higienização, vitrificação, polimento, tudo que você imaginar para a estética automotiva do seu carro é com a Trevo Lavicar. E eles só usam produto da Vonix. Muito Vai massa. lá conhecer. Muito e é bom. isso aí. Sem Agora mais sim. delongas, né? Sem mais palavras difíceis. Vamos agora para o nosso convidado que está abrilhantando aqui a nossa mesa recheada aí de sushi, de A mesa comida. ficou bonita hoje. A mesa Ficou tem que bonita, viu? respeitar, tem que respeitar. Ficou bonita, viu? Um sorriso de orelha a orelha hoje. Tô, cara, eu sempre sonhei com essa mesa aqui, cara. Hoje é especial, pô. Hoje estamos aqui conhecendo um pouquinho da empresa, por trás quem trabalha da empresa, da Japamania, Mikael. Muito bom. Meu irmão, gratidão por ter aceitado nosso convite. Realmente a sua agenda é um pouco corrida aí, foi uma correria, né? A gente tentar encaixar. Então, meu irmão, muito obrigado. Se sinta bem-vindo aqui, certo? Contar um pouquinho da sua história, do Japamania, contar como é que foi, né? Essa lá atrás empreender aqui no nosso bairro. Tem praticamente mais de 12 anos de história, né? Então, vai ser uma história muito bacana aí pra contar com a gente. Pessoal, primeiro, agradecer pelo convite. Parabenizar pelo trabalho de vocês, que é um trabalho maravilhoso que vocês fazem na página e também
abrindo a oportunidade, né, para empreendedores, para nomes, para influenciadores da cidade, né, do bairro, principalmente do bairro do Conjunto Ceará, trazendo aqui para o espaço de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigadão. Eu que agradeço aí, viu? Pra compartilhar com a gente aí um pouquinho dessa sua história aí. Que assim, eu já conheci, sou fã demais, sempre passava ali na Avenida Central, né? Só o cara passar em frente já chama atenção toda a vitrine ali, a placa. Quando o cara entra lá, o cara sente aquele cheirinho. Meu irmão, quem mora no Conjunto Ceará sabe que o domingo tem a cara da Japomania. Não passou. E o cara ainda domingo trouxe pra mim é aqui sagrado. a gente tá aqui sentindo o cheiro aqui. Olha só. Muito bom. Mostra aí, Meu produtor, olha só que ele quebrou todos os protocolos agora. Olha aí, ó. Vocês pensam que é só a caixa vazia, Rapaz, aqui o cabo é diferenciado, viu, ó? Olha só isso aqui, ó. Ei. Tem de verdade, tem que respeitar, papai. Vocês estão fazendo inveja, hein? Vocês estão Agora fazendo inveja não, pro pessoal. Recomendo você ir lá. Ei, dar você essa não deixa conferida. eu não aí, viu? Pra vocês verem. Ei, vamos deixar aqui, viu? Vamos deixar aqui um aqui pra você, viu? Só um, viu? E o negócio tá diferenciado, viu? Sim, Mikael, me conta um pouquinho aí como é que foi lá atrás você empreender, né? Como foi que você teve essa parte? Porque assim, Japomania é referência aqui no bairro, mas como foi lá o comecinho lá? Como é que foi essa longa jornada? Pessoal, na verdade, tudo começou há 15 anos atrás, né? A relação do Mikael com o Conjunto Ceará começou há 15 anos atrás. Eu sou de Maracanaú, eu não sou do Conjunto Ceará, não sou morador do Conjunto Ceará, mas tenho o Conjunto Ceará como segunda casa, até mesmo porque temos eu vou até falar para você que está em casa aí, quais são os meus elos além do empresarial aqui do Conjunto Ceará. Mas em 2010, né, há 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de vir trabalhar no Conjunto Ceará. Né? Sim. Saí lá de Maracanaú, nunca tinha saído do Maracanaú. O máximo que eu tinha ido ali até Maraponga, tem um Via Pizza lá. Sim, sim. Todo mundo ia pra Via Pizza, né? E eu ia lá do nada. Meu sócio, né? Que é o fundador da marca Japomania, o Renato Oliveira. Renato, você era pra estar aqui, viu? Renato. Você tá assistindo, mas você era pra estar aqui contando também a nossa história aqui de Japomania. E o Renato, ele foi meu patrão lá, foi meu professor, né? E depois meu patrão na Microlins, lá em Maracanaú. E aí ele decidiu empreender aqui no Conjunto Ceará, né? Então, eu até brinco que ele acreditou no Conjunto Ceará 2 vezes, porque ele empreendeu, ele colocou uma escola, eu acho que a maioria que tá em casa aí assistindo vai lembrar, a Microlins, que fica Sim. até uma rua, mas é praticamente quase em na frente à igreja avenida, ali, né? né? Na 140, Isso. 140 alguma coisa ali, né? Não. Que era aquela rua da isso né? mesmo, eu tava tentando lembrar meu amigo, em frente da igreja, um jarrão. Aquele jarrão ali, meu amigo, eu já fui demais no jarrão. Trabalhava. E ele colocou a escola lá e eu vim inaugurar a escola, né? Então, até engraçado. Hoje nem tanto que eu tô ficando velho, né? Faz 15 anos. Rapaz, eu acho que muita gente do Conjunto Ceará fez curso ali na Microlins, viu? Fez. Muita gente, Cara, viu? eu visitava as escolas, meu. É mesmo. Eu visitava as escolas. Logo a Microlins chegou aqui no bairro numa época onde não tinha isso aqui. Não Quem tinha. precisava fazer um curso aqui, Cara, tinha que ir pro centro, verdade, né? Não, mas tinha uma. Na verdade, a história foi meio doida, porque tinha Microlins, aí do nada o cabo fechou e foi-se embora. Tinha essa história. E quando voltou pra cá, ainda tinha essa galera. Teve gente que foi bater lá na porta. Ei, vocês reabriram e tal, finalmente. Tá me devendo certificado. Só que a franqueadora muito organizada, ela sabia quem eram os alunos, mandou procurar Sim. e entregou o certificado. Mas, pô, visitei as escolas. Essas escolas aqui, naquela época, era mais fácil fazer divulgação em escola, né? A gente divulgava, fazia macrocaptação. O que teve de cliente do Japomania que olhou, então o menino da Microlins, né? Aí eu sou e tal, lembro de ti e tal. E alguns até ficavam amigos, né? Porque naquela época a gente... O que é que um vendedor de curso fazia, né? Eu acredito que ainda faz. A gente era até orientador educacional, porque chegava às vezes um pai com um filho que ia fazer seu primeiro curso e a gente orientava, disse, profissão você quer ter, qual a sua aptidão profissional, o que você gosta, aí você via assim, informática, administração, e aí ia começar a vida da qualificação profissional, né? Então o Renato abriu a escola aqui e eu trabalhava aqui, né? Consegui fazer um bom trabalho, já vinha de Maracanaú com um trabalho bacana naquela época e eu fui convidado para ser gerente comercial da unidade do Montese. Foi aí que eu fiz a minha despedida, né, em 2011 do Conjunto Ceará.
Fui trabalhar no Montese, fui gerente comercial, depois... Pode continuar falando aí, viu? Aí mandou mensagem aqui, mandou mensagem pra eu poder experimentar. Ele mandou mensagem que não tem coragem? Eu tenho. Eu falei, tem coragem, mas pode falar aí, continua aí. E aí eu trabalhei no centro, e lá no centro as coisas começaram a acontecer, porque em 2012, né, o Renato, ele abriu um sushi bar chamado Sushi Mais, aqui no Conjunto Ceará. No mesmo local lá? No mesmo local. Algumas semanas atrás, eu até brinquei na rede social, porque eu disse, pessoal, eu vou sortear aqui hoje um combinado de sushi para quem lembrar, para quem disser qual foi o primeiro nome do Japamania, da loja que foi no Conjunto Ceará. E o mais engraçado é que teve uma cliente, a Michele disse assim, Micael, você sabe quem eu sou? Você sabe que eu sou sua cliente desde a lojazinha pequena, que hoje é uma lotérica. Hoje é a lotérica. Mas eu não lembro do nome. Pra mim era Japamania. Né? Pra mim era Japamania. E ninguém acertou, cara. O pessoal falava sushi alguma coisa, mais mania, mas não juntava sushi e o mais. Sushi mais. Ela passou quanto tempo com esse nome? Cara, o Sushi Mais foi até 2014. Eles abriram, o Renato abriu com mais 2 sócios, né? Mas com 6 meses, cara, com problema de sociedade, o Renato, cara, eu não vou quebrar a cabeça com isso aqui, não. Eu vou vender. E aí ele repassou para o irmão de um sócio dele. Mas em 6 meses, cara, um negócio que abriu com sucesso, né? Porque no primeiro mês eu cheguei a visitar como cliente, né? Cara, lotado, meu amigo. Lotado. Meu amigo da Madeireira São José, vamos ter que vir aqui também, viu? Seu Renê, Dona Adriana, estão mais que convidados. Já convidei várias vezes, estão só se preparando, colocar na agenda lá. Com certeza vão vir, a história dele também é muito bonita. Muito. O que eu usei daquela calçada ali do seu Renê, meu amigo, rapaz, foi brincadeira, cheio de mesa ali. E ele, em 6 meses, cara, os caras com outros negócios, né, acabou que o negócio foi caindo. E aí surgiu a oportunidade do Renato recomprar. Sim. E o Renato a gente já tinha uma ligação. Eu sempre fui muito claro, pô, de dizer, cara, eu quero ter um negócio próprio, quero empreender. Né? Eu em Maracanaú comecei a trabalhar com 12 anos de idade, meu pai é autônomo, meu pai meu pai entrega pão até hoje, na verdade, né? Meu pai diz que, meu amigo, se o cara as palavras dele, viu? Parar de fumar, parar de beber, parar de trabalhar, o cara morre. E aí ele já parou de fumar, graças a Deus, ele parou de beber também, graças a Deus. Mas só não de trabalhar. Mas minha morrendo. Eu me guardo um dia desse, mas ele tá trabalhando, então se mantém aí, viu, Tá tudo certo. Tá tudo certo, viu? E eu trabalhava com ele, né? Entregava pão de madrugada, depois chegava, ia pro colégio e tal. E eu sempre vi, cara, aquele negócio. Meu pai trabalha pra ele mesmo. Uhum. Meu pai é empreendedor, meu pai trabalha pra ele mesmo. Eu disse, cara, eu quero fazer isso. Só que eu não sabia como, né? E aí, iniciei minha qualificação profissional na Microlins e dei de cara com o Renato, que foi meu professor, dono e professor. Eu até brinco dizendo que eu fui pra primeira aula, cara, eu acredito que uma sala um pouco maior do que essa que nós estamos. Meu amigo tinha umas 70 pessoas, cara, na Microlins, lá do Maracanaú. E eu cheguei no outro sábado, eu disse, mãe, eu não vou mais pra aquele negócio não, mãe. Não vou não, muita gente, eu tinha gente praticamente sentada em cima de mim. Ela disse, não, vá, porque eu acho que eles vão dar um jeito. No segundo sábado eles dividiram a sala. Disse, ó, metade da turma fica com o professor, metade fica com o outro. E aí, parece aquela piada que o diabo e Deus estava separando as almas, ó, tu vem pra cá, tu vai pro céu, tu vem pra cá. Era quase isso, cara. Um ia pra um lado, um ia pro outro. E aí eu fui batendo na minha cabeça assim, entra nessa sala, eu entrei e era o Renato. E o cara falou logo da história de empreendedorismo, de onde ele veio. Na hora eu disse, meu amigo, eu vou trabalhar nesse negócio, vou trabalhar com esse cara, vou ser sócio desse cara, em que eu não sei. Mas eu vou ser. Que massa, cara. E aí ficou uma amizade também, porque eu gostava muito de futebol, eu também gosto muito de futebol. E aí a gente jogava bola, jogava videogame e tal, e, pô, era meu patrão e ao mesmo tempo se tornou meu amigo e um cara que é muito inteligente, pô. Muito inteligente. E eu disse, cara, é aqui que eu vou amarrar o meu burro, meu irmão. Porque eu vou colar com esse cara. E aí ele me convidou em 2013. Me convidou. Cara, tem uma loja lá do Sushi Mais, tu já conhece. Porque no início ele me convidou, cara, só que eu tava, ó, financeiramente, né? Não novo, na época 18 anos de idade, meu amigo, o que eu ganhava, eu gastava.
que eu ganhava, eu gastava, que eu ganhava, eu gastava. E o negócio da meninazinha que começou a namorar aqui, conheceu aqui, foi Pois nesse é, período? cara, foi nesse período. Foi nesse período? Foi nesse período. Disse, não, no Conjunto Ceará, e como foi isso aí que tu contou aqui nos bastidores? Rapaz, a minha esposa, né, professora Raquel Ribeiro, e é professora aqui do V2. Olha. Acertei? Gentil Barreira, o V2, né? Gente, o bairro vem dois, Gentil Barreira, minha esposa. Ela trabalhou comigo na Microlins do Centro em 2012, cara. né? Até brinco, quando eu abri a porta pra ela, ela entrou, ela olhou pra mim, eu disse, cara, foi amor à primeira vista. Ela Se olhou pra mim, ela se apaixonou apaixonou. Ela Os olhos ela bonitos. disse, rapaz, ela se apaixonou Os na primeira olhos vista. Pior bonitos que não. desse aí, meu irmão, a mulher, opa! Já foi tenso, viu? Mas né, eu tava contando aqui contando pra vocês os bastidores que ela dizia que morava no Conjunto Ceará, né? Não, eu moro no Conjunto Ceará. Eu disse, não, conheço o Conjunto Ceará e tal, trabalhei lá na escola de lá e tal. E aí, quando a gente começou a namorar, eu vim deixar ela em casa. E, não, Avenida H aqui. Aí foi, e vai essa Avenida H. Conjunto Ceará. E eu sempre na minha cabeça, né? Esse Conjunto Ceará, ou é letras, avenidas, ou é número, né? Qual é o número? Ela disse, não, então, aí vai pegar essa Avenida H direto. Eu cheguei ali perto do Mercantil da Auristela e entrou. Não, entrei aqui à esquerda no posto aqui e tal. Aí entrei. Aí, Oxi. eu disse, rapaz, eu entrei na rua e disse, pai, que rua é essa? Aí ela tal, disse aqui não é Conjunto Ceará, não. Ela disse, não, é Conjunto Cearazinho. É o Cearazinho. E é conhecido mesmo, mais conhecido como Conjunto Cearazinho mesmo. Mas é Grande Lisboa, né? É, a Grande Lisboa. E Mas aí, na verdade, não mora conhecido no- mesmo, assim. Não mora no Conjunto Ceará, né? Mas até hoje, a galera da Grande Portugal, principalmente quem mora no Genibaú também, não, eu moro no Conjunto Ceará. Às vezes é na rua de trás, né? Porque a conta que as avenidas, elas dividem os bairros, né? Por exemplo, a H, ela divide, né, o Conjunto Ceará do outro bairro. A D, ela divide o Genibaú do Conjunto Ceará, né? A E também, o Genibaú um pouquinho, aí vai pegando ali um pouquinho ali da H, da I, que divide um pouco Granja Portugal, né? Ela vai dividindo. Aí a J da Jurema, né? Da parte da Jurema. Aí só que nessa parte do Auristela ali... Caso do lado que fica esses bairros já é considerado o bairro vizinho, né? o Não é bairro nem o vizinho, Conjunto é. Ceará. E é até interessante porque, assim, taxas de entrega, de delivery, é por bairro, né? E aí o motoqueiro, às vezes, a cliente diz, não, eu moro no Conjunto Ceará, e é uma taxa, né? Geralmente é a menor. O outro Sim. bairro já é um realzinho, R$2 a mais. Aí a cliente, não, eu moro no Conjunto Ceará. O motoqueiro, não mora não, filho. Não mora não, o Conjunto Ceará é número. Motoqueiro O sabe. Cearazinho ali é Tadinho, não queria mandar o entregador, não. patrimônio do Conjunto Ceará. O Cearazinho ali é A patrimônio. taxa ali. de entrega do bairro tá, não é do Conjunto Não Ceará. adianta querer enganar o entregador, não, viu, minha senhora? É louco, Tá lá cara. no Maps, né? Já tá lá É. registrado. E aí, cara, comecei na E época... aí né? lá, se apaixonou lá, encontrou com ela, lá na parte da Microlins, começou essa parte. E aí a gente começou a namorar e surgiu a oportunidade de vir pro Conjunto Ceará também como empreendedor, né? Como dono. Tá. Tinha arrumado um amor, né? Namorado. E aí vim com a empresa, né? E tem uma história interessante, cara, que assim, o Renato é muito louco, velho. O Renato é muito louco. A gente comprou a participação da loja, né? A loja. E eu lembro que a gente teve que dar uns cheques, né? A Sim. gente deu uma parte em dinheiro e teve que dar uns cheques. Lá na Caixa Econômica da Floriano Peixoto, que eu trabalhava no centro ainda. Ele me chamou lá, ele pegou os 10 cheques, botou assim na minha frente, assim, Micael, cara, tá vendo esses 10 cheques aqui? 10 cheques de 3 mil na época. Eu disse, cara, isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha vida. Eu olhei assim pra ele e eu disse, que história é essa? Caramba. Mas isso aqui a gente... A pressão que ele tava jogando pra mim, ela dizendo, cara, isso aqui tem que Ou dar é ou certo, não é? velho. Tem que dar Não é, certo, não, não tem opção. não né? é teu nome que tá aqui no cheque, é o meu. Então, velho, isso aqui é minha vida. Isso tem que dar certo, cara. E eu continuei trabalhando na Microlins. E aí, quando ele falou isso, eu disse, cara, tu é maluco, tu não pediu pra sair ainda, não? Eu disse, não, cara, o cara veio dizer que, pô, tá sem gerente. Ele entrou na escola, que ele já tinha tido sociedade com esse rapaz. E ele chegou e disse assim, Caio, vem cá, reunir contigo, senta aí. Micael, senta aqui. Ó, cara, demite o Micael. Demite o Micael, cara, porque o Micael veio, inclusive a gente comprou a loja do cara. Meu Sim, patrão sim, tinha sim. comprado a loja dele. Ele disse, cara, demite o Micael, mano. Ele tá com vergonha aqui de pedir demissão. E eu, que vergonha, eu quero. Eu não sei se ele quer as contas dele direitinho aí, mas fala o seguinte: reconhece tudo que ele já fez pela empresa e paga o cara e demite o cara, não tem como cumprir nem aviso. E aí o cara olhou pra ele, se tu quer, eu disse, cara, pô, me explodiu, vamos, né? né? O cara foi e me demitiu. É. Aí, pô, é empreendedor do Conjunto Ceará, o Hyper. Hyper tem Instituto Mix. Sim, sim. Hyper, cara, empreendedor também. Muito conhecido também, Instituto Muito Hyper.
tá convidado também a participar aqui, contar um pouquinho da sua história. Ele também era ali perto da Microlins, né? E aí agora se mudou agora ali pra Isso mesmo. bem quase a esquina, ali, frente ao Banco do Brasil, né? Isso se eu não me mesmo, engano. isso mesmo. O Hyper também é um empreendedor, cara, com uma história fantástica. Fantástica. Aí tu decidiu, foi demitido. Vai ver o Mikael tal. do centro pro Conjunto Ceará Cara, sem e entender aí quase eu nada. já vim pro Conjunto Ceará sem entender quase nada e não entendia nada de sushi, pô. A nossa escola foi vendas. Sabia vender. Sempre soube vender. Na época de Microlins eu era comercial. Mas a gente foi pra dentro porque a gente acreditava muito. E naquela época, cara, o sushi, ele não era 2012, né? 2013, 2012. O sushi não era tão conhecido. Você entendia que o sushi era ainda é considerado uma comida elitizada, uma comida bem sensorial, a história do hashi e tal, até um status, né? Naquela época era ainda muito mais, né? Ainda era muito mais. Era aquela ideia que só existia peixe cru, né? A pessoa comia, eu disse, não, eu vou comer peixe cru, cara. Eu gosto tem como fritar um peixe, tem como pegar esse peixinho e fritar? Eu posso fritar? Teve cliente que perguntou se podia pegar o sushi e fritar numa frigideira, né? E aí, Mikael, você respondeu o quê? Eu disse, rapaz, você fala o que você quiser. Você comprou. Rapaz, Depois você paga é seu. você fala o que você quiser. Depois você me conta se deu certo. Depois você me conta se deu certo. E a gente começou a trabalhar e manteve, né? Era Sushi Mais. E trabalhou pra caramba, cara. Trabalhou quebrou-cabeça. Mas o Renato, ele tinha saído já também da Microlins ou ainda Não, tu o tava Renato- só não. lá na frente, ali dando o Eu vim pro segmento? sushi, o Renato continuou com as escolas. Na época o Renato tava com o Maracanaú, Conjunto Ceará. Até a ideia, né? Eu até digo que o Renato acreditou no Conjunto Ceará 2 vezes. Por quê? Porque ele colocou A Microlins. a Microlins, e depois colocou o Sushi Mais, Japa Mania, né? Colocou o Japa Mania. A ideia dele era até, eu já conheço o mercado é interessante e eu vou conseguir ali ajudar, vou gerir, né? Ver o negócio, visitar o negócio. E a história do Sushi Mais foi, o Renato estava numa viagem, voltando de Teresina, porque ele é de lá, na época com uma esposa dele da época, e ela chegou e disse assim, Renato, tem como a gente levar uma prima minha que tá indo pra morar em Fortaleza? Porque o marido dela é de lá, ele tá indo pra lá. E o cara foi de moto, veio de moto, né? E ele, então, beleza, vem. E o cara veio na moto atrás e o Renato no carro. Aí pararam ali, se eu não me engano, em Tianguá. Pararam em Tianguá. Em Tianguá, ele foi, e aí, o que você faz da vida e tal? O cara, mas eu sou sushi man. Sushi man? Ele disse, o que o sushi man faz? Cara, faz sushi. Eu tinha uma loja em Teresina, essa loja aí que acabou que não deu certo na sociedade. E eu tô voltando pra Fortaleza e eu quero botar um sushi bar lá. E tu mora onde em Fortaleza? Cara, eu moro no Bom Jardim. E aí, o Felipe, cara, um cara extraordinário, um sushi man assim absurdo. Inclusive, o Felipe tá na Itália agora. Ele foi um dos primeiros sócios, né? Foi o primeiro sócio do Renato. Um cara tá na Itália, faz tempo nem que não pisa aqui no Brasil. Foi ganhar em euro, né? Foi ganhar em euro. E aí eles conversaram e o Renato já queria empreender em outro ramo, né? Queria ter um ramo diferente. Ele disse, cara, eu entro contigo. E aí eles fizeram estudo de negócio e aí acharam um ponto aqui. E aí colocaram a loja, né? E aí eu entro na história de 2013, né? Eu venho. O Felipe volta, porque o Felipe também tinha saído com o Renato na época. Sim. Felipe volta, a gente traz ele de novo de Teresina, vem pra cá. E aí a gente reinicia esse trabalho do Sushi Mais, que fez com que nós olhássemos pro negócio e, cara, esse negócio ele é interessante, pô. Ele é um negócio que dá para... literalmente, você pega um produto e diz, cara, eu vou validar esse produto. Nós validamos o produto e disse, Sim. cara, dá pra gente expandir. Dá pra gente espalhar. Isso aqui Que tá não dando... foi uma das primeiras aqui no Conjunto Ceará, né? Porque vocês tinham mais umas duas, né? Mas então vocês foram uma das primeiras aqui a entrar no Conjunto Não, Ceará. a do Conjunto Ceará foi a primeira, né? Por isso que a gente diz que o Conjunto Ceará é o nosso berço. Porque, existe um carinho assim absurdo, cara. Porque tanto foi a primeira, foi aqui que tudo deu certo, foi aqui que as coisas aconteceram. O cliente do Conjunto Ceará nos abraça, assim, de uma forma absurda até hoje. Eu costumo dizer que o cliente do Conjunto Ceará, cara, ainda é o cliente ali que, até num boom, porque, cara... Até o cara que tá me assistindo aqui diz, pai, tu já me fez raiva, viu? Tu já me fez raiva em tantas situações de, atrasou, que não sei o que e tal, mas a gente sempre tá buscando melhorar, viu, pessoal? Mas é um cliente que ainda consegue olhar e dizer assim, não, os caras, ninguém é perfeito, os caras estavam lotados a loja.
Pô, porrada de motoqueiro, muito pedido. Pô, choveu, né? Porque às vezes, pô, chovendo um pau d'água, um motoqueiro na rua, 10 horas da noite, 11 horas da noite, e tem, às vezes, a pessoa tá lá reclamando. Sim, né? sim, sim. Beleza, tá no direito, mas, pô, do outro lado tem um ser humano trabalhando ali, né, cara, passando por uns riscos. Mas o cliente do Conjunto Ceará, ele é aquele que ele entende, é incrível, né? E a gente sente esse carinho do Conjunto Ceará. E a gente conseguiu fazer esse trabalho e em 2014 a gente começou a expandir. Já numa sociedade somente eu e o Renato. Né? O Felipe bateu asas e voou, começou a viajar pelo mundo. E a gente abriu a loja da Maraponga, né? Que foi a nossa segunda loja, onde a gente buscou validar. Disse, vamos colocar na Maraponga que está dando certo aqui, vai dar também na Maraponga. E a loja da Maraponga foi aberta em 2014, então até 2014, 2015... A gente fez um trabalho pensando em expansão, mas também validando o negócio, porque foi um pouco diferente. E aí, cara, nós temos um capítulo em 2014 que eu acredito que você do Conjunto Ceará vai lembrar. Nós tivemos uma loja chamada Camarão Bi. Vocês lembram do Camarão Bi? Camarão Bi, não, cara. Por nome assim, talvez não. Talvez eu também. 3 meses só. Meu. Onde é o nosso ponto hoje do Conjunto Ceará? Ah, ela entrou aqui, né? Era lá no nosso ponto. Nós, rapaz, botamos um negócio aqui que deu certo. Temos o da Maraponga. Pô, na Maraponga lá tem uma casa famosa de camarão, bem perto da nossa loja. Aqui no Conjunto Ceará tinha uma casa também de camarão. Também dá muito certo. Eu disse, meu amigo, camarão. Tu lembra, Elton, da Camarão Bi, então? Cara, da Camarão Bi eu não lembro. Eu lembro da Casa do Camarão. A casa do camarão era A famosa. Casa do É, Camarão é, também, Casa do já Camarão, é lembra. conhecido já. A Casa do Camarão. Ainda tem lá também. Tem. Inclusive, de vez em quando eles estão... Cara, a gente olhou e disse, velho, esse negócio é bom. Esse negócio é legal. Pô, a gente já tá praticamente do ramo. É igual o cara que trabalha com poker havaiano, diz assim, meu amigo, é o mesmo insumo do sushi. É praticamente a mesma coisa. Eu faço sushi também. Eu olhava e dizia, cara, já tem um fornecedor de camarão, tem um tudo, vamos pra cima. Meus amigos, né? Rapaz, o negócio foi tenso, viu? Pense num negócio que uma vez eu vi a Billy Diniz dizer o seguinte, rapaz, eu quebrei, se eu não me engano, eu quebrei 3 vezes. Se eu não me engano, ele quebrou 3 vezes pra dizer que o empresário ele dá certo depois de quebrar, mesmo. Ou ele quebra e acaba, ou ele quebra e de lá ele aprende, vai pro fundo, ele decola. É. Meu irmão, o que essa loja do Conjunto Ceará e essa Maraponga seguraram esse Camarão Bi não foi brincadeira. Porque, meus amigos, um negócio que no final de semana ele é inflamado. Lotado, cara. Tu olha, tu não vê espaço. Banda, não, tem que ter banda. Bota banda. Pagode, não sei o quê. É cerveja. Tome cerveja. Meu irmão, tu olhar depois de faturamento. Eu olhava pro restaurante e dizia, mas quando o Ceará tá 11 horas, tá fechado já. A galera, os colaboradores olhavam pra mim, tchau, Caio. E eu lá ainda o Camarão Bi lotado, cara, meia-noite. Galera queria ir embora 4 horas da manhã. Final de semana lotado, na semana. E eu não conhecia do negócio. Não conhecia de bar. Aí, meu amigo, o estopim foi. Aí teve também uma situação societária que não deu certo, porque a gente não entrou só, né? Sim. Mas quando eu vi, meu irmão, uma briga que começou do outro lado do polo. Os caras vieram, os caras conseguiram cair, meu amigo, brigando na frente da loja. Caramba. Na frente da porta. E o pessoal saiu aquele negócio todo. Tinha uma festa, então, no polo de No lazer. polo, tinha os barzinhos do polo, normal, Sim, né? sim. E aí o pessoal veio brigando em 2015, cara. 2015. E ver essa briga, cara, e pá, não sei o que, o pessoal entrando na briga, os conhecidos, e eu olhei, aí chegou a polícia, e eu falei, quem é o dono aqui e tal? Aí eu disse, sou eu. Não, que foi? Eu disse, não, a briga começou do outro lado ali. Mandei mensagem pro meu sócio, meu amigo, disse assim, meu amigo, o negócio é o seguinte, o Renato. Eu disse, Renato, o negócio é o seguinte, meu irmão, não quero isso aqui pra minha vida. Não, meu irmão. Não quero isso aqui pra minha vida. Deus me livre e guarde. Barzinho pra mim é eu lá, tomando a cerveja, comendo alguma coisa, depois vou pra casa. Sim. Curto minha música, mas eu quero nada, meu amigo. Depois dessa daí, porque já teve a situação do cara ficar com violão até 5 horas da manhã, com a cerveja quente e eu aqui, esperando ele aqui, ó. Só esperando. Eu e a caixa, esperando ele terminar. E ele, não, só mais um. E ele mesmo tocava. E eu disse, velho, que loucura é essa, meu irmão? Isso não existe não, mas... Isso não existe não. Essa galera de bar mesmo enfrenta cada coisa no Cê dia a dia que a louco, gente cara, às vezes nem galera, imagina. A gente que só vai lá e
e brinca e curte um pouquinho, depois vai pra casa. A gente nem imagina que Cara, essa galera amanhece o dia. serve até pra um adendo, que é o seguinte, cara, eu respeito demais quem trabalha em bar e restaurante. Não porque eu sou do ramo, é porque, cara, eu vejo o bastidor, meu amigo. Que essa galera trabalha, que essa galera dá o gás pra conseguir levar o produto ali com qualidade, pra conseguir levar o produto no tempo certo, pra conseguir atender o cliente. E às vezes eu vejo, cara, não só nos nossos restaurantes, mas em alguns restaurantes, pô, às vezes um garçom sendo um cliente sendo mal educado com o garçom. Sim, Às vezes isso a aí culpa não é do complicado. garçom, cara. Por exemplo, quando eu estou com um problema interno de operação, pô, a culpa é minha. Entendeu? Eu que vou lá depois, penso, vejo como é que resolve isso. Mas, pô, o do garçom, na maioria dos casos, ele não tem culpa. O atendente não tem culpa. Entendeu? E aí, como tu enxergou isso, que assim, isso é importante também, uma coisa que você falou muito bem, você enxergar que, de uma certa forma, o Camarão Bis era como se fosse uma ferida que estava entrando no seu negócio, que poderia se tornar coisa maior. Porque poderia até comprometer as outras lojas que já estavam bem, né? cara, já tava com menos de 3 meses. Nós nunca fomos de pegar dinheiro em banco pra abrir loja. Nunca. No Camarão B a gente fez isso. Perdemos uma grana rápido. Quem pagou foi o Japa. Quem pagou foi o Japa Mania. No decorrer dos anos, né? No decorrer dos anos. Em 3 meses, cara, a gente tomou a decisão de, cara, aproveita, contrato de experiência do pessoal vai até 3 meses, a gente vamos honrar, vamos botar do bolso aqui. Honramos os pagamentos, honramos os impostos que tinha, baixamos a loja e, na época, né, saudoso seu Vicente, que não está mais entre nós, sempre foi o meu locador, né, ele e a esposa dele, a dona Zuzu. E aí eu disse, dona Zuzu, eu vou ficar com ponto, porque o do sushi era dele e o do camarão era dela, né? Disse, não, eu vou ficar com ponto, vou ficar com 2, mas a minha ideia é passar para esse ponto aqui. E aí mantive o ponto, fiquei. Na época fiquei com um elefantezão assim enorme, porque o ponto era grande, muito grande. Repassei o do menor, que hoje é uma lotérica, né? Sim, sim. E aí a gente trouxe o Japomania para um ponto. Porque o Japomania já tinha pro cliente, ficava muito cliente em pé, era muito pequeno. Era muito pequeno. Já tava expandindo, então que ia crescer também, né? Eu disse, cara, a gente vai trazer essa estrutura melhor, né? E aí nós continuamos o trabalho, focamos nas 2 lojas, só que, meu irmão, assim, até mesmo para resumir, de 2014, 15 até 2019 foi trocar janta pelo almoço, literalmente. Mas aí o que acontece? Eu, na época que eu entrei no ramo, eu tinha 19 anos, cara. 20, eu acho que. 20 anos de idade. E assim, eu tinha muita vontade, meu irmão. Pô, quantas vezes eu peguei tinha uma CB300, que a menina até brincava que ela não passava de 80. Ela travava na hora que ela travava, quando eu não corria, né? E quando eu tentava, ela ficava... Amigo, o que eu andei com essa moto, menino, nessa Solmar, Ceasa, com os casquinhos de açúcar e não sei o quê. Ia comprar, acabou o peixe, eu comprar o peixe não sei aonde, eu via com o peixe aqui embalado em cima das pernas. Meu amigo, assim, medo de trabalhar eu não tinha, mas trabalhei por muito tempo, cara, sem conhecimento. Trabalhei errado. Corri errado, como a gente fala até no mundo da bola. Aprendeu né? na marra, né? Foi na marra, meu irmão. E o Renato, ele tava na Microlins. Na época da Microlins, ele chegou a ter participação em 16 unidades. A galera fala que na verdade estava trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Cara, essa é uma frase que eu sempre utilizo e eu iria utilizar aqui em algum momento. E eu costumo utilizar ela, cara, porque assim, por muitas vezes eu dizia, cara, eu sem experiência, eu dizia, cara, às vezes dá vontade de baixar as portas para abrir de novo, para poder organizar tudo. Literalmente Mas não parar o dá, carro. cara. Já tava funcionando Literalmente o não dá. operacional todo, né? Tá tudo rodando, já tá tudo, já tem gente, já tem compromisso. Queira não, tu tem cliente, se tu fechar a porta, eu vou fechar aqui, pessoal. Cara, tu perde cliente. Isso não existe, né? E não dá. E literalmente tu tem que trocar a roda do carro com ele andando. E é muito difícil, cara. E assim, a gente quebrou Quem muita olha cabeça. Pensa que já nasceu grande. Eu tava até comentando aqui nos bastidores aqui, vocês de casa, quem vê o Japomania ali, o cara pensa que é uma franquia. Pensa que é um negocinho que veio de fora, porque a estrutura é tão elaborada, tão projetada, uma coisa tão bacana,
E o funcionamento do padrão lá dentro de onde você compra até receber o produto, cara, tudo é como se fosse um McDonald's da vida. Porque é tudo operacional processos, funcionando, isso, né? o processo funcionando. Então, assim, Eu acho que envolve, ele contando aqui a história aqui, meu irmão, eu acho Deixa- que envolve a questão da identidade visual, de tudo que é bolado, do atendimento, todo o processo faz com que quem vê de fora acredita literalmente que é uma franquia muito grande. sim. Que veio de fora, que tá aqui e tal. E na verdade não, nasceu aqui. Nasceu aqui Nasceu em Ceará. Deixa eu continuar aqui o que eu estava falando, porque meu salário caiu, então eu preciso falar. Que o Neymar me cortou bem na hora. É assim, eu costumo dizer que eu vivo e vivi muito o Conjunto Ceará, irmão. Eu moro aqui há 34 anos, né? Desde que eu nasci. Eu Tem mais nasci, de 50 anos eu que sou mora aqui. original do Conjunto Tem mais de Ceará. 50 anos que ele mora original. aqui, tem mais de 50 anos. 34 anos. E aí, eu digo que eu acompanhei muita coisa. E aí, tu falou do Camarão Bia, eu falei assim, cara, eu não lembro, entendeu? Só que, falando do Japa, é como se o Japa já nasceu grande. Pra mim, na minha cabeça, tu não foi lá na Ceasa, tu não andou no Solmar, entendeu? E o Japa já nasceu grande. E eu sou cliente do Japa. Acho que o Eu lembro domingo é a de- cara do sushi. Quando eu entrei aqui, eu falei, eu disse, cara, eu lembro, cara. Lembro, não que você esteja velho, mas eu lembro você sem cabelos brancos, mais novo. Eu lembro você mais novo, eu disse, cara, porque 15 anos atrás, 13 anos atrás, né? Mas eu lembro de O que você. é que eu quero dizer com isso? É porque quem vê a cara, quem vê a loja e é cliente, não imagina o que passou por trás de tudo isso, entendeu? É muito dessas coisas. E essa parte, essa pegada, como você tá falando, que compartilha o pessoal de casa, isso é, de uma certa forma, tanto mostrar para os seus clientes, né, a história, a verdadeira identidade, verdadeira como ela nasceu, e para também futuras pessoas que estão querendo empreender em qualquer segmento, né? Não seja só no ramo de alimentação, porque, cara, eu sou fã de empreendedor. Eu sou empreendedor também do bairro. Amo empreendedorismo, tenho isso na raiz, aprendi também muito na luta, fazendo curso no Sebrae. Tinha um amigo meu que falava assim, mas Ney é rato do Sebrae. Porque todo curso que tinha lá eu tava fazendo. Viu até uma pergunta que você fez pro Jonathan, da HS, né? Inclusive, cliente de Japamania. Você perguntou, fez Empretec? Isso. Eu fiz Empretec. Ei, top demais, né não, cara? Fiz Quem não Empretec. fez aí de casa, vai montar um negócio, faça o Empretec, não é bom? Rapaz, tô precisando fazer. Faça. Cara, o Empretec é fora do sério. Fiz Empretec. Aí, isso tu já fez na época do Japamania? Já era. Já, né? Já tinha 2 lojas já. Porque Já tinha isso é legal, Meu porque sócio ficou, você vai cara, ver faz lá, Empretec, né? faz Empretec. Cara, O que tu viu lá, o que tu fez na prática. Cara, se o Renato tivesse aqui, cara, metade do podcast ele só tá me descascando. Ah, cara, que eu conversava com esse Mikael. E o que eu quebrava a cabeça com o Mikael. E não sei o quê. Porque, assim, de fato, existe uma diferença. Até hoje existe. O cara, por mais experiente, o cara com mais conhecimento, o cara já era empreendedor, o cara já tinha feito resultado em algumas empresas, já tinha sido consultor de empresa. Apesar de um cara novo, mas já era consultor de empresa. Então, assim, existiu até uma expectativa, até mesmo porque, queira que não, eu estava conectado com ele, e disse, cara, eu até brinco com ele, eu disse, cara, ele olhou pra mim e disse, cara, isso aqui vai ser meu braço, meu irmão. Eu preciso de gente pra crescer, porque é necessário. E esse cara, meu amigo, esse cara tem um futuro absurdo. Só que, meu amigo, eu dei trabalho, cara. Tem uma história que ele pensa que eu não vou contar, mas eu vou contar. Prepara o corte, lembra- meu produtor, por Fala o favor. poste aí já. Rapaz, a história do meu namoro. Cara, eu chegava ao vivo aqui falando a realidade, porque ele gosta de contar umas histórias fantasiosas. Eu digo que tem a versão dele e a real. Rapaz, a Raquel, ela trabalhava, acho que 7 de setembro, se não me engano, na época, e ela chegava, né? E eu ia buscar ela ali, às vezes, no terminal, né? Aí eu ia pra casa dela, ela jantava, né? A sogra tinha feito lá um jantar. E era tipo 8 horas da noite, aí eu chegava no Japa 11 pra fechar. E aí tinha um cara que trabalhava com a gente, ele ia dizer, Mikael não fica aqui não. Mikael não trabalha não, Mikael toda noite ele sai. E aí o Renato veio, pô, Mikael, tu não fica na empresa, cara. Então essa é a realidade. Eu fazia isso, não era sempre, né? Mas eu tinha isso de ir namorar, porque quer não, cara. Eu até brinco que foi difícil pra mim, como empreendedor de restaurante, abdicar de um domingo, abdicar de um sábado à noite, abdicar da noite. Talvez, Mikael, até pela. Eu entendo o que você quer dizer, em relação até pela tua imaturidade naquela Sim, época, né? Porque hoje jamais você, hoje como empreendedor formado, hoje Sim, você vê sim. que até na propriedade, como você fala do seu negócio, naquela época tinha aquela imaturidade, né? Sim. Demais, cara. Era sofrido, cara. Sofrido. Eu disse, putz, chegou domingo, eu disse, cara, vou ter que ir pra loja. Pô, eu até brincava, eu disse, cara, eu sinto falta até de ficar na rede assistindo o Fantástico.
assistindo Faustão na época. Eu disse, cara, pô, eu tenho inveja, porque eu, pô, cresci assistindo Pânico domingo à noite. Sim, Pânico. Velho, eu não posso, cara, que eu tenho que estar na empresa. Eu não tinha essa ideia, cara, que aquele negócio ali, sim, era a minha vida. Era dali que eu ia conquistar meus sonhos, financeiramente falando, ajudar a família, construir a minha família, né? Eu tinha a ideia, mas eu não pagava o preço, podemos dizer assim, da forma correta. Porque assim, como eu falei, trabalhava pra caramba, pô. Nunca ninguém pode reclamar e dizer que o Picão não trabalha. Chegavam aqui nessa loja do Conjunto Ceará e, cara, me viam, era no caixa, cheguei a passar 3 meses no caixa direto. A Pomania hoje só fecha dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro. E uma das coisas que eu até digo que o Japonia pode ficar assim, cara, absurdamente enorme, é o que a gente trabalha pra fazer. Mas, cara, eu sei da importância que é, pô, de 24 para 25 tu tá com a tua família. Sim. De 31 para 1º, tu tá. Beleza, dia 25 a gente volta que nem uns monstros. E a minha equipe hoje entende isso. Porque lá atrás ainda tinha aquela dor de cabeça de, sabe, será que a pessoa vai vir trabalhar? Que eu vejo muita gente sofrer hoje com isso ainda. Eu disse, não, a minha equipe sabe, cara. A gente fecha 2 vezes no ano. Galera, vai lá, curte com a família, cara. Já sai aqui dia 23 e já emenda. Mas dia 25 a gente tem compromisso. Porque, cara, é daqui que todos nós tiramos o nosso pão. Eu sou empreendedor, eu amo empreender, eu gosto e eu quero que pessoas empreendam. Tem gente que trabalhou comigo que aprendeu a fazer sushi, que hoje tem sushi bar. Olha aí, que legal, cara. Entendeu? Tem gente que trabalhou conosco na escola, que hoje tem escola. Porque lá atrás, e não foi ninguém que chegou que tinha dinheiro, não, cara. Foi gente que chegou e escutou. Porque infelizmente tem muitas pessoas que não pegam, cara, o gancho que você tá dando de dizer, cara, não faz isso. Cara, vamos trabalhar dessa forma, trabalha dentro desse negócio como de fato ele fosse teu. Porque lá na época da Microlins, cara, eu sempre trabalhei como se fosse meu. Eu não ter saído largado na época lá, o centro de cara, porque eu comprei um negócio próprio, um negócio meu, não foi porque eu disse, não, eu quero perder o dinheiro e tal. Não, cara, é porque eu disse, cara, bicho, eu cuidei tanto disso aqui. Eu montei essa equipe. Eu falei tanto pro pessoal que eu tava junto, eu tava entrando em ação. Cara, eu sei que se eu sair daqui vai desmoronar a equipe comercial, o cara vai ficar sem gerente comercial. E eu sei a dificuldade que tem. Pô, como é que vai ficar os custos dessa empresa? Eu tinha eu sempre tive esse pensamento. E isso a gente passa muito para as pessoas que têm contato com a gente, que trabalham conosco, os nossos colaboradores, mas também amigos que chegam perto e dizem, cara, eu quero uma oportunidade, eu quero empreender, eu quero dar certo. Tem muita gente, cara, que hoje está com a gente aí, que pô, tem parceria, tem gente que tem negócio próprio e pega dica. Tem um rapaz, cara, em Maracanaú, que assim, o homem estourou pro mundo da moda, de roupas, né? Que é o Samuel Faz o Pou. Marca do cara nacionalizou, pô. O cara tá estourado. E foi um cara que tava colado com a gente lá no início. Jogou bola com a gente, viu o Japomania e disse, macho, massa, cara, um dia eu quero ter negócio, quero empreender. E aí o cara foi e tal, do nada o cara foi e trabalhou na época com a gente numa escola de futebol que a gente tinha, que era Inter de Milão. A gente se meteu com tudo, cara. A gente se meteu com muita coisa, viu? Aí a gente teve a escola e ele trabalhou e depois ele disse, cara, eu quero fazer um negócio, o que vocês acham? Olha a minha marca. Marca do cara muito doida, faz o Pou, era um Pou assim, uma mão, até hoje é, Pou. E ele começou a vender e tal, e o Renato dava dica. O Renato dizia, cara, faz vídeo. Na época que o Instagram não era nem o que é hoje, velho. Faz o vídeo, ele chegava, te vendia uma blusa multimarca e tu fazia o vídeo com ele. Não sei o que, não sei o que, faz o Pou. Mas isso viralizou, o cara... Bombou, se você pesquisar, você vai ver, o cara é estourado. Foi um cara que colocou a gente lá atrás. E assim, tem muita gente. E a gente fala muito de empreendedorismo, mas, cara... Tem muita gente que vende na internet a ideia que empreender é muito fácil. Não, meu irmão. Vocês são empreendedores, vocês sabem, velho, o que você trabalha, meu irmão. Ah, Micael, mas pô, não sei o que e tal, você trabalha pra você. Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, cara. A responsabilidade que você tem quando você abre um CNPJ. Os impostos que eles já começam antes de você abrir. E uma coisa que eu tenho certeza que se eu lhe perguntar aqui, Micael, tu sabe fazer todo e qualquer serviço de atividade que tem na sua empresa, você vai responder com propriedade que sabe. Porque o cara o empreendedor, ele passa por vários setores. Como você me falou, foi caixa, com certeza você estava lá limpando as mesas, você foi garçom, atendeu, chão. Com certeza você, de uma certa forma, deu um auxílio na cozinha pro cara lá. Eu não posso dizer que eu faço sushi desse jeito aqui, porque mas aí deu, os caras vão dizer... Deu um auxílio, né? Deu um auxílio, né? Só uma pergunta.
Até sushi, se precisar, você vai fazer. Cara, tem uma situação interessante falando de sushi que foi no Conjunto Ceará. Um domingo à tarde, meu Delian, meu sushi man, meu fera, o Delian cresceu com a gente. Delian é um parceiraço, é um cara que tá com a gente há 12 anos. Sushi man, chefe do Conjunto Ceará, um dos maiores chefes da rede. O cara conhece Japamania, palma da mão. Delian, cara, ele tava com outro sushi man da época e aí eles saíram e dessa saída, cara, esticaram lá e... Tiramos aqui pra botar lá. Como é que trabalha? Domingo? E eu disse, meu Deus do céu, e agora? Bicho, a loja tá aberta, não tem sushi man. Até o produtor nunca apareceu aqui, Mikael. Nunca. Olha aí. E olha só como o negócio, só o cheiro que tá aqui no estúdio aqui, galera, vocês de casa, vocês souber, o cheiro tá aqui, o homem se levantou do estúdio ali, veio aqui saborear esse sushi, viu? Você vê como o negócio aqui é bom, viu? Desculpa, eu te E nesse dia, cara, eu disse, velho, né, é o seguinte, eu tô com um auxiliar que tá sendo treinado, o cara não sabe fazer nada, e nós tínhamos buffet na época, né? Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os enrolados, e vamos pegar e corta e bota salmão com creme X em cima, e bota camarão, e corta o cane, cara, a gente fez a mancada, e a loja não fechou. Eu até digo que a loja não fecha. Fecha nas datas do combinado, 25 que é dia e o 20, do- 24 e dia 31. As lojas não fecham. Lógico, Mikael, se dá uma, desculpa a palavra, uma merda muito grande e tal. Fecha. Tem o que fazer. Eu tive uma loja que teve um princípio de incêndio. Madrugada, pegou fogo. Não tinha o que fazer. Mas a do Conjunto Não, do Ceará não. conjunto não, Maraponga. Mas ano passado, cara. Do nada lá deu problema na fritadeira. E eu moro, né, na próxima loja, aí já me ligaram, Mikael, tá saindo na chaminé aqui, graças a Deus era cedo. E aí eu fui, cheguei lá, o Corpo de Bombeiros foi muito rápido, e a gente conseguiu resolver o problema, né? Mas aí sim, a loja ficou 4 dias fechada. Mas foi 4 dias. Rapidinho, por causa de um incêndio, entendeu? A gente agradece muito a Deus pela proteção, é lógico, né? E como nós procuramos também, cara, trabalhar dentro das normas corretas, todas as normas, pô, que os órgãos de fiscalização pedem, né? Porque o empreendedor, meu amigo, ele é fiscalizado. Né? Eu até disse que eu não queria falar aqui mas, pô, Gil... Mas também uma das dificuldades que o empreendedor precisa saber, É, né? Que cara, tem também essa parte, né? Tu tem que estar muito bem assessorado juridicamente, da forma contábil. Pô, hoje tem empresa que acompanha o Japamania na questão sanitária. Tem uma empresa que é uma das maiores aqui do estado do Ceará. Aqui, inclusive eu fui na loja aqui agora. Ela tava lá, toda de branquinho lá, fazendo um relatório dela. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade, cara, com o produto que você leva pro cliente, principalmente alimentício. Principalmente isso aqui, ó. Principalmente sushi, Uma marca. E uma marca. Uma marca, E Zé uma lá. marca. Então, assim, você tem que estar preparado, você tem que estar ali. Não existe esse negócio dos caras chegar, porque eles chegam e tal. Não, tem que estar. É tua responsabilidade como empreendedor. Entendeu? É tua responsabilidade como empreendedor. E, cara, não é diferente. Lógico, uma fiscalização, toda uma situação é diferente num negócio pequenininho para um negócio maior. Mas assim, cara, o mesmo o trabalho, a guerra que o cara lá que tem, por exemplo, a banquinha dele na rua, todo dia, velho, ele tem, o empreendedor ele tem, velho, ele tem que vender, ele tem que produzir, ele tem que ter estratégia de venda. Hoje o mercado tá tão competitivo, Mikael, você tem que verdade. ter conhecimento, você tem que correr, cara. hoje tu tem quantos funcionários? Assim, tem ideia? Toda, Cara, são juntando todas. diretos, são 92 colaboradores, cara. Diretos Muita entre gente, muita entre responsabilidade, lojas, viu? cara, Gente, meu irmão. E por muito tempo, não por muito tempo não ainda, eu tenho um contato muito fácil com os meus colaboradores. Tem grupo de WhatsApp, eu tô nos grupos. Os caras falam comigo, tem colaborador que fala diretamente comigo, não fala com RH, não fala com DP, não fala diretamente comigo. E assim, a gente sempre ficou muito próximo, cara. É uma empresa humanizada. Legal. É uma bacana. empresa humanizada, entendeu? E que trabalha próximo porque, cara, é um time. É um time, você tem que estar próximo. E, Mikael, voltando aqui a essa pegada, né? Lá da parte, quando você começou assim, a fazer essa expansão, eu vi que você tem muito bem preparado essa parte de estrutura e tal. Como é que foi essa parte do boom? Porque assim, a gente sabe que lá um pouco mais pra trás foi uma febre sushi, né? Sim. Começou, você abria um, aí outro o cara já tava abrindo, outro já tava abrindo, que nem açaí. Hoje em dia açaí, todo mundo, né? Todo mundo achava que Era um sabia vender aqui, sushi. isso. Sushi naquela época era assim, né? Cara. Aí tem todos esses. Cara, eu lembro muito bem que tinha um ponto pra alugar, eu dizia, cara, vai ser um sushi. Tinha um ponto pra alugar, vai ser um sushi.
Aí, graças a Deus, chegou o açaí. Vai ser um açaí. Vai ser um açaí. Mas era nesse naipe, cara. Era sushi. Todo mundo. Às vezes até um cara era sushi man, aí do nada ele passa, sai da empresa, eu vou botar um negócio. Pum, era sushi. Depois, de fato, foi o açaí. Mas o que foi que aconteceu? Nós tivemos, né, entre 2014 e 2019, ali, negócio mesmo, trocando ali o pneu com o carro andando. Dinheiro, meu irmão. Às vezes você olha e diz assim, os caras têm dinheiro. Os caras ganham muito dinheiro e tal. Você é louco com a venda, porque o cara tem dinheiro. Meu amigo, por muito tempo, tem alguns colaboradores muito próximos, né? Aqui do Conjunto Ceará, por exemplo, o Deilian. Eu dizia, Deilian, cara, pegou mais do que eu, velho. Porque eu tenho o que eu tenho que garantir, cara. Eu sei que tu tá aqui. É minha responsabilidade, meu amigo, resolver. Não existe esse negócio de eu chegar e, cara, não tenho como te pagar. Eu disse, porra, não existe isso, cara. Se não vender, ele vai receber do mesmo jeito, né? Não é cartão de crédito que eu vou atrás. Não é banco, não. É alguém que tem compromisso, cara. O cara tem compromisso, o cara tem família, o cara tem filho. Eu tenho que ter responsabilidade de resolver o problema. Tenho que ter responsabilidade de resolver o problema. E naquela época, cara, eu disse, bicho, o que é que eu vou fazer aqui? Pá, pega um boleto lá e não pago. Os colaboradores. Ah, eu vou falar com o fornecedor. Cheguei, cara, a chegar num fornecedor, Daniel do Camarão. Que hoje o cara tá gigante, a Maspec. E, cara, esse cara foi importante, porque assim, eu não sei nem se ele sabe, né, dessa importância tão grande, né? Apesar que eu sempre fui muito grato a ele, eu deixei isso muito claro. Eu cheguei a pegar uns boletos, o cara que fornecia mercadoria. Se eu não tiver mercadoria, tem milagre, filho. Vou vender o quê? O insumo precisa, né? Tem o que fazer. Cheguei no cara, marquei uma reunião, disse, não, eu quero conversar contigo. Não, vem cá, pô. Então, fui lá. Cheguei lá, sentei com ele e disse, Daniel, cara, o negócio é o seguinte, bicho, eu tô aqui, esses 4 boletos aqui pra te pagar. Já tô com esse atrasado. E, velho, tô sem mercadoria. E eu não tenho como te pagar esse agora. E esse daqui também, meu amigo. Daniel olhou pra mim, meu amigo, isso é problema financeiro, dá quanto? Dá tanto. Como é que você quer fazer? Parcelar em quantos? Uma vez por mês? E outra coisa, ele tem pedido aí, libera o pedido do Mikael, viu? Libera o pedido do Mikael. Cara, isso aí foi o primeiro ponto de dizer assim, velho... Parece que Deus coloca os anjos pra E hoje eu até vi frente, o Daniel estouradérrimo, cara. O Daniel hoje, ele, a esposa dele, a Belisa, os caras estão estourados. E deu certo, né? A gente conversou e tal, e teve essa situação, esse crédito, né? E aí, vai chegando 2020, vira o ano, o Renato chega pra mim e diz assim, Mikael, cara, tu ficou no Japamania durante todo esse período. E assim, cara, não é falta de respeito contigo, mas, cara, infelizmente o negócio até hoje, cara, não andou, velho. O negócio não andou. E o Renato, a gente brigava demais, cara. Uma vez na escola que a gente começou uma discussão lá no escritório lá da Microlins, a gente fez quase no pau, até que passando do salgado, se xingando. Até a loja, cara. Quem vê essa marca aqui também não acha que Neymar me xinga o tempo todo, não. Mas ele me xinga pra caralho. Não, vamos de casa. Mas é porque. O pessoal de casa sabe. Aí já sabe. O pessoal de casa sabe quem é que faz, né? Não vem com essa conversa de político aqui, não, lá em por casa favor. o pessoal sabe, Raí. Não venha, não. Cara, e aí, cara, a gente, cara, tem muita gente que diz assim, cara, a sociedade não dá certo e tal. Quem vê, eu e o Renato, a gente tem uma discussão louca, cara. Eu e o Renato tem uma discussão louca. Sociedade também é que nem um casamento, né? Você precisa também ter a sinergia ali, a sintonia com o cara, e precisa também como ter esses trastezinhos, mas de uma forma que seja respeitosa para poder crescer os dois juntos, né? Hoje a gente evoluiu demais nas nossas discussões, né? Hoje tá mais light, mas antigamente era discussão louca que às vezes eu tava em casa assim meio estranho e tal, a mulher do Renato mandava pra mim, ei, como é que tá estranho aí e tal, não sei o que. Ela tava, mas obrigado, viu? Porque ele aqui também tá nesse naipe, cara. Nesse naipe, tipo assim, o namorado tá com a namorada meu, né? Cara, aquela resenha assim, tão amigo, tão próximo, né? Cara, é irmandade, cara, é irmandade. Eu e o Renato, que é meu sócio, cara, a gente é irmão. E esse de 2020, tu ia falar aí e tal. E ele chegou antes pouco antes da pandemia. Na época a gente bateu 10 mil seguidores no Instagram, porque, cara, nós olhava Facebook. Em 2017 a gente já tinha feito uma ação que deu muito resultado.
que foi o Festival do Sushi. A gente colocou, foi a primeira vez que a gente vendeu sushi de R$1, 2016. Peguei no Facebook, coloquei lá, vem aí. Ok, tá, eu... Salve essa data. Voltei, bufo, e não falei mais nada. Aí o pessoal, pá, comentário no Facebook, que loucura. Eu disse, foi o nosso primeiro boom de rede social. Eu disse, macho, o negócio vai dar certo. E aí, qual a ideia, Micael? Macho, sei não. Vamos pensar agora. Macho, agora tem que ver. Tô esperando tu dizer qual é. Esse macho é o seguinte, botar esse sushi aqui de R$1 na bancada. Se era peso na época, né? Eu falei, bora, veio. Meu irmão. Não deu pra quem quis. Cara, eu tava na Maraponga nesse dia. O pessoal começou a Micael, tem fila. Eu disse, fila, olha aqui a da Maraponga. Cara, pegava Godofredo Maciel, cara. Saía aqui de onde tem a loja, rodava, já começava, a polícia parou pra saber o que era aquilo. Meu Deus, macho. E eu me preocupado, não, tô no foguete aqui delinho ali, mas eu Aí tô você aqui também, o que é que eu faço? Eu disse, A mesma cara, promoção nas duas a lojas mesma no mesmo promoção. dia. Vem, e aí, Nossa, pai, meu irmão. volta e vende. O meu sonho é que essa promoção volte. Ei, mas hoje tem, viu? Tem, Quarta tem, do não, real. porque- Tava olhando pro Instagram deles aqui, ó. tem, Hoje, tem. quarta do real. Mas Você de casa naquela aí, época, viu? cara, naquela época era loucura. Hoje a gente vai até chegar nesse momento aqui do real. Mas naquela época era loucura. Fiz uma vez. Cara, lembro como se fosse hoje, eu vendendo, passando cartão na ó, não tem como mais te atender. Sabe quando tu vai no banco e a pessoa te dá uma plaquinha pra dizer, ó, tu é o último da fila, viu? Na época tinha as filas do banco, era desse jeito, na plaquinha. E o pessoal ficava passando a plaquinha um pro outro, mano. Aí esse Macho. cara, pessoal, não tem mais como atender. O pessoal lá não tem, botava sushi, o pessoal entrava e... Cara, uma loucura. Teve que chegou lá, bacia, pô. Meu Deus, Tapaué. macho. Caramba. Eu disse, Porque o velho, negócio é bom e gostoso, é negado aí mesmo. É. É. Promoção R$1 dessa um pouquinho assim, Bom, olha. Barato. negócio que eu fiquei puto, mano, porque o Renato, ele chegava só para comer na época, as nossas discussões eram muito... Toda vez que ele ia falar alguma coisa, com conhecimento que ele tinha de negócio, né, que, pô, se eu for... Micael, tu não tá na loja e tu só chega pra comer. Não, ele chegava e ele tava sentado aqui, aí ele... Pô, cara, tu não se organizou direito, não pensou de forma estratégica. Eu olhei pra ele assim, tu tá de sacanagem comigo. Olha aqui essa fila, que olha esse sucesso, meu amigo. Isso aqui. É porque a rede social não era lá essas coisas. Se fosse época de Instagram, vocês teriam. O pessoal, tá acontecendo alguma coisa aqui no Corpo do Ceará. Tem fila, tá Ele é estranho. alguma coisa do Neymar, que o Neymar é desse jeito também. Mas não foi isso aqui não, mas não sei o Eu quê. tô achando que deve ser. Vou cobrar de novo. Cara, e aí a gente fez a primeira. Nesse dia eu vendi, paguei. Teve na época, cara, eu acho que o hype tava, porque sucesso, eles estavam juntos, eles vieram, né? E aí o hype, cara, faz o seguinte: vende e pede pro cliente vir tirar amanhã, pô. E aí a gente saiu vendendo. Ó, bem a promoção pra você, pô, vai estar liberado. E a gente vendeu. Cara, sucesso. Caramba. Sucesso. E foi Muito inteligente essa ideia, porque queira ou não, você não Segurei fez o uma insatisfação com faturamento, isso. é. Segurou, não fez uma insatisfação Garanti. com o cliente, garantiu ali. Ei, foi sacada bacana, viu? Cara, o segundo mês a gente já fez segundo festival, já com a blusinha personalizada do festival. Equipe maior. Já bem mais preparado. O Micael levou Deu- menos culpa dessa vez. Deu. Desculpa a palavra, deu putaria do mesmo jeito, meu irmão. Mas só presta sim. Cara, só presta lota, sim, tá. cara. Tá, Micael, não deu não. Eu disse, velho, pô, velho. É nessa hora que separa os homens dos Foi aí meninos, que a né? gente começou a dizer, velho. Cara, foi os primeiros xingamentos que nós Chora, mas não recebemos na veio. história. E aí, cara, começou, aí a gente foi fazendo, né? Lógico que como foi, aí começou a galera, opa, bicho, peraí, loja tal, aí começou, tal, R$1. Opa, hoje aqui é R$1, aí começou, botando nas começou, né? lojas. A galera já entendia, não, tal, aí beleza, foi dando uma diminuída, a gente chegou até, eu acho que o último, cara, foi em 2018. A gente fez até um festival junino, porque no buffet, cara, quem lembra aí que é mais antigo, vai lembrar que no buffet a gente inventava mesmo. A gente tinha o sushi, o salmão, o camarão e tal, mas um dia o cara olhava assim e dizia, mas tive uma ideia. O quê? Eu disse, cara, vamos fazer o sushi aqui de... Exemplo, carne do sol. Carne do sol com creme X, o pior que tu come é bom, cara. É, gostoso demais, mas tu é doido, eu amo cream cheese, mas... Teve gente que já me pediu sushi de frango. Aí frango é brincadeira. Mas vamos relembrar um negócio aqui. Cara, patê de frango não é bom. Ou tu é Patê, doido, você macho. come um pão com frango. Sim. Entendeu? Aí eu disse, cara, E foi, cara. Foi muita invenção, muita invenção. E a gente fez um junino. Com vatapá, sushi de vatapá e não sei o que e tal, cara. Bombou do mesmo jeito. Que massa. Bombou do mesmo jeito. Mas aí foi tranquilizando, aí Ei, Micael, chegamos não teve na... assim, por outros sushi mans, digamos assim, talvez por outras lojas, você não sofreu nenhuma crítica, assim, por cara. estar inovando demais, Cara, digamos. na verdade, até hoje, tô num grupo
de donos de sushi bares, e tem uma galera das marcas grandes, cara. Tem uma galera aí lá da Aldeota, lá daquele sushi que pra tu entrar, tu paga. Que às vezes acontece muito do cliente dizer, não é sushi e tal, não sei o que, mas, pô, não era o que eu queria, ou não tá tão legal. Às vezes uma promoção de R$1, que eu trabalho com, que fique bem claro, eu trabalho com o mesmo salmão que o cara lá da loja grande da Aldeota. Eu trabalho com o mesmo cream cheese. Eu trabalho com a mesma nori. Eu tenho os mesmos fornecedores. E se vacilar, eu pago mais caro. Posso hoje não pagar mais caro porque é uma rede. Mas em muitos casos eu paguei mais caro. Mas lá, cara, 4 pecinhas de sushi com a cabeça desse dedo aqui é R$32. É R$32. E aí você vem um rossomaki desse, com cream cheese, com salmão. Chega você ver a gordurinha do salmão aqui, ó. Filé. Às vezes essa peça é R$1. Meu amigo, Micael, a conta não fecha. Cara, se você for organizado, a margem fica muito curta. Por isso que a gente tem que ter muito Mas de outra controle. forma, até para aquele cliente que muitas das vezes não tem aquela condição Sim. de ir num dia normal, aproveita essa promoção, Sim, né? sim. Então, assim, é para todos os gostos e outra coisa. E aquele cliente que muitas das vezes não tem essa condição, isso eu tô dizendo pra você, porque eu também lá atrás, cara, eu não tinha condição de comprar um negócio desse aqui, não. Então, aproveitar uma promoção dessa aqui, quando eu tinha oportunidade, beleza. Hoje em dia, graças a Deus, que eu sou muito abençoado e tenho, eu vou na hora, porque mais lá atrás eu sei, o bicho é bom, Sim. é gostoso. Então, mesmo que seja R$1, o cara vai depois quando tiver condiçãozinha melhor. Então, você tá fazendo, cara, queira ou não, chamando o cliente pra te ser o teu futuro cliente normal Sim. no seu dia a dia, né? E por isso que é um sucesso. Porque, não é porque eu tô experimentando aqui em casa, não, mas ô bicho gostoso. Cara, tá aqui. Galera, vocês de casa aqui, praticamente tá E todos você- aqui. O cara se levantou, o nosso produtor, o Elton, se levantou pra vir comer porque o cheiro tá muito bom. Não sei se foi ele que comeu o outro tigrado que tinha Foi, aqui, mas foi, não, o foi. tigrado aqui, ele sabe que é bom. Ele sabe. Meu Ei, cara, muito bom. E a qualidade, e é como você falou, a qualidade, cara, surpreendente. Que realmente o creme cheese, o gosto, realmente muito saboroso. O salmão, bem fresquinho, muito bom. E Muito bom mesmo. eu tava até falando, né? Então, no grupo tem uma galera grande que às vezes a galera fica, eu não sei como é que a galera de sushi de R$1 vive. Eu até brinquei, né? Eu mal falo, né? Porque eu disse, pô, não vou dar muita brecha, não. Mas eu digo, não, é porque vocês gostam de ganhar dinheiro, eu gosto de trabalhar. Uma vez eu botei. Vocês gostam de ganhar dinheiro, eu gosto de trabalhar. Porque, meu amigo, de fato, os caras vendem 4 peças por R$16, R$32 e vai-se embora. E eles ficam, pô, às vezes fica, né? Pô, não paga o imposto. Cara, o que a gente paga de imposto não é brincadeira. O que a gente paga de imposto hoje não é brincadeira. Ei, mas se ele souber que isso aqui é um Pense baita de um margem, tu tá fazendo esse negócio de R$1, um baita de um margem, que muitas das vezes o cara desse aí investe, vamos botar uns 50 pau pra investir na TV, pra aparecer propaganda, 50 conto, só que tu no lugar de investir 50 conto, tu tá investindo no teu cliente, tu tá retribuindo um sushi de R$1, que o cara vai experimentar, que nunca experimentou, não, mas eu vou, porque é R$1. Sim. Cara, tu é doido, o sushi desse aqui, eu vou, até que fosse 2 eu pagava. Por muito tempo, cara, quando chegou esse boom do que eu vou falar agora, que foi de 2020 pra cá, a gente entendeu que, cara, nós estamos democratizando a culinária japonesa as pessoas aqui no estado. E o sushi Isso ao é real importante demais. exatamente essa a função. Democratizar. E a galera da pizza já fazia isso, né, cara? Sim. Quem Da não esfirra. lembra daquela padaria que nunca fechava, que fechou, virou Sim, até um... seu ponto Foi a de padaria verdade. grande. Pizza de 5 contos. 3 Cara, o cara contos, democratizou a pizza. Chapolin, né? Também. Pô, o Chapolin, eu lembro, eu tava no condição, não, compra aí 10 pizzas. Eu, 10? Ele disse, não, mas R$10, mano, dá R$100. Uma pra cá. Eu disse, eita, pô. O cara democratizou a pizza. Entendeu? Então, assim, se você pega... Hoje, Micael, hoje dá pra vender sushi de R$1. Cara, se você olhar, tem os reajustes. A gente já reajustou, já... Hoje nós mantemos a promoção da quarta. Tem algumas que ainda tem de R$1. Mas hoje tá bem complicado, porque de fato, Sim, meu amigo, uma pô, coisa era é. 2020. Sim. É mesmo te perguntar, cara, vamos lá, tu tá reclamando do café, né? Que aí, infelizmente, acontece muito das pessoas não olham pro outro, só olha pra você. O cara tá lá reclamando, dizendo que o café tá caro. Não, o café tá muito caro, o café aumentou demais. Beleza, tu acha que o material que faz o sushi não aumentou? Não, não pode, não, aumentaram, vão aumentar e tal. Eu disse, cara, aumentou e muito. Isso aqui, cara, isso aqui às vezes aumenta toda semana. Uma hora tá de AX, do nada os caras dizem, "Ei, lá no Chile tá com uma geleira que o carro não passa, que não sei o quê. Beleza, resumindo, aumentou pra quanto? Cara, o salmão foi pra 70% mais caro. Quê? 70% mais caro.
O que eu já passei de salmão não foi brincadeira, filho. Eu já fui em rede social, em época de rede social, postar o vídeo que mandaram pra mim do Chile, lá com os carros atolados. Eu disse, ó, o que tá acontecendo. Pessoal, não tem um salmão, vou tirar, vamos fazer assim, assado. Mas o que acontece? As pessoas acham que, infelizmente, cara, só aumenta ali para o consumo dele, lá o café, o ovo. Pô, toda uma cadeia, comprava ovo, É. cara, 10 centavos quando era meninozinho. Hoje, macho, pelo amor de bandeja- Deus. A Um bandeja é absurdo. 20, 30 conto aí. A bandeja com Absurdo. 20, 10 ovos, né? Pão, cara, eu vou no supermercado, eu digo, não, pesa 2 pãozinhos pra mim quando vai dar 2 e alguma coisa, um carioca. Eu de 2 carioca, eu disse, meu Deus do céu, velho, o negócio tá tenso. Mas aumenta pra todo mundo e a conta chega pra gente também. Por isso que a gente ainda tenta, que fique bem claro que Leite Japamania, nós ainda fazemos o máximo, porque nós queremos levar um produto de qualidade com um preço extremamente justo para você poder continuar comendo o melhor sushi da cidade com um preço que cabe no seu bolso. É uma coisa que a gente carrega com a gente, né? A gente já conseguiu democratizar. Isso é fato. A gente democratizou. Tem gente que não comia sushi, que come, que testou, que comprou para testar, vou comer esse hot e começou a gostar. Tem muito cliente nosso que não gostava, que hoje é doido pro sushi. Vários, cara, vários. Mas chegou 2020, né? Que quando o Mikael falou, o Mikael não, o Renato Renato falou, chegou e falou aquilo lá contigo lá. Ele Eu, disse- eu tenho noção que ele falou mais ou menos contigo e mais ou menos uma ideia, né? Que eu quero saber se essa que ele ele falou pra chegou e você. disse assim, Mikael, cara, assim, com todo respeito, assim, cara, tu, pô, trabalhou pra caramba e tal, mas, pô, o resultado não veio, cara. E O aí? resultado não tá vendo, não tá vindo, pô, tá aí, tem dia, tem mês aí, cara, que tu não tá tirando um salário, pô. Se tu for pro mercado, bicho, tu vai ganhar bem mais. Porque tu é muito bom de venda e tal. E na época ainda tinha gente de escola que, pô, aí, Mikael e tal. Eu disse, não, cara, tô sem tempo de pensar. Imagine voltar pra uma escola. E ele disse assim, cara, eu quero saber de ti se tu quer, porque eu te achei razão, mano. Ele vinha falar, eu disse, pô, tu não entende, tu não tá aqui e tal. Ele vinha sempre Uhum. falava isso, né? Ele disse assim, eu quero saber se tu quer ter razão, tu quer ganhar dinheiro. Tu quer ter razão? Ela falou isso pra ti? Não, ele não tem coragem, essa coragem aí, não tem, não. Ele disse, cara, tu quer ter razão, tu quer ganhar dinheiro. E eu, pô, a minha juventude inteira foi ralando, cara. Foi de 20 anos até o quê? 2020? Eu tinha 2020, 28 anos de idade. E eu disse, cara, bicho, eu sonhei muita coisa pra minha vida. E, pô, quase 10 anos passaram e eu não conquistei nada. Conquistei nada. E eu disse, cara, eu quero ganhar dinheiro, pô. Eu disse, cara, pô, escola comigo. Que eu não vou fazer isso aqui só, não. Porque assim, a parte administrativa e comercial, eu sei, cara, que a gente vai fazer isso aqui vai sair do que tá hoje, a gente vai estourar. E a gente vai abrir mais loja, a gente vai virar rede. Porque nossa meta é virar franquia. Só que eu preciso de ti. Porque, de fato, cara, eu não conheço a operação. Eu conheço de gestão. Mas de operação eu não conheço. E aí a gente foi, fechou a mão e foi pra cima, meu irmão. Aí, bum, rede social. Começamos a gravar vídeo e tal. Aí, pá, do nada, pandemia. Mas foi coisa de 15 dias, cara. E aí, Caraca. macho, o negócio, cara, A já tá vida se de todo- preparando. Cara, a gente começou. várias vezes, cara. A gente começou a obra no Conjunto Ceará. Depois que a gente decidiu, cara, vamos pra cima. Começou a obra no Conjunto Ceará. Começou a obra na Maraponga. E, pô, aí do nada, ei, não, nossa, do Covid. Carnaval normal. Passou o carnaval. Quarta-feira de cinza. Pai, tem uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, viu? E parece que não tá bem, não. Aí foi. Aí chegou a notícia do Rio de Janeiro, ó. Ninguém acreditava que ia acontecer. O com a governador lá fechou as escolas e tal. Aí o cão bonito do Camilo vai lá e. Lockdown, mancho? Que é isso? Não, fechou tudo. Cara, sabe que tu sentar na frente assim, tu. E começou a mandar mensagem, Mikael, e aí? E eu tenho que ficar em casa, né? E tal. E eu Caramba, meu. disse, caramba, na hora eu liguei pro advogado da empresa na época, né? E disse, cara, me diga uma coisa, lockdown. Eu disse, Mikael, lockdown fecha tudo. Fecha tudo. Agora sim, cara, eu acredito que serviços essenciais irão funcionar. E, meu amigo, a alimentação é essencial. Então, assim, eu acredito que você vai poder funcionar em delivery. Velho, meu delivery, macho, era nada, cara, na época. A gente, Na verdade, eu acho que isso era um problema de várias empresas. sim. Eu trabalhei para algumas também, de hamburgueria e tal, e a galera Era- tinha esse mesmo Era problema. isso aí. Ninguém tava focado no delivery. Quem já tava focado no delivery, meu amigo, não perdeu um dia. Quem não estava, teve que ser muito rápido. E aí o que foi que aconteceu? Cara, a gente, aí que entrou a veia comercial e aí que Deus abençoou. E
É lógico que, pô, muita gente sofreu, né? A gente perderam as vidas, a gente teve que estar lá trabalhando, teve muita gente que ficou doente, teve muito afastamento, graças a Deus Tinha muita gente com medo no Empresas Houve demais, fechadas cara, também, muita né, empresa por conta fechada. dessa- Eu tinha que estar na rua pô, e aconteceu que com menos de 15 dias, menos de 2 semanas, eu acho, o Renato medroso, meu irmão. Ali sim, medroso. Não, mas tu é doido, aí chega aí, gel e tal. E eu, guerreirão da rua, né? Guerreirão. Disse, macho, eu tive uma tossezinha e tal, não sei o quê. Eu até digo que eu acredito que eu fui um dos primeiros do nosso grupo, né? Porque eu disse, cara, eu tive febre e tal, mas passou. E aí o Renato, gel e máscara, e não sei o quê. Renato vai, mas um dia começa. Macho, eu tô mal. Respiração tá legal, não. Eu disse, história. Não, tá legal não, pô. Beleza. Aí no outro dia, Mikael, cara, tu já teve Covid? Eu disse, macho, eu acho que há cerca de 15 dias atrás, um mês atrás, eu senti aqueles sintomas. Eu acho que eu tive. Ele disse, velho, eu tô me leva no médico. Eu disse, velho. Eu disse, velho, prova de amizade, viu? Prova de amizade. Eu disse, bora, vamos, eu acho que eu já tive. Cara, foi lotado, bicho, eu vi loucura, viu? Eu vi gente realmente sem ar, eu vi gente ali caindo, desmaiando. E aí o Renato vai pra sala, então o médico atende e diz, não tem nada não. Vai pra casa, tome isso e isso, né? As famosas, né? Vai pra casa, tome isso e isso. Você não tá em casa. Outro dia, e aí, Renato? Renato, cadê tu e tal? O Renato vai de noite, desaparecido. Cara, meio choroso e tal. Eu disse, cara, vou ficar internado. Eu, tu tá onde, mano? Eu tô no hospital, pô. Cara, piorei demais e tal. E, cara, os caras olharam aqui meu pulmão e eu escutei, pô, os caras discutindo se me internavam ou não. O médico dizendo, rapaz, perna não, pé novo e tal. Não, pô, o pulmão do cara tá com 25% preenchido, cara. O cara vai, pode piorar e aí vai ficar mais complicado. Aí ele foi, escutou a história e disse, ei, rapaz, por favor, não me interna. E aí internaram ele, Renato ficou 7 dias, cara. Foi mesmo. Renato mandou áudio pra mim, cara, com a voz bem fininha. Bem fininha, né? É, 16 dias. cara, bem fininha, cara. Eu disse. Ficou internado, foi, ó. 16 dias. Caramba. E você sai com uma voz bem fininha devido ao oxigênio que você fica recebendo no catéter. Bem complexo. Cara, eu fiquei no contato com ele, e aí, cara, como é que tá e tal. E ele, cara, tô. E a voz fininha. E eu disse, velho. Uma coisa eu sabia, eu falei pra ele: morrer tu não vai, não, cara. Se tu fosse morrer, eu tava sentindo. Se fosse morrer, eu sabia, tu não vai morrer, fica tranquilo. Mas Daqui ele a pouco isso preocupado e passa. tal. E aí, cara, ele saiu depois de 7 dias e quando ele saiu, macho, foi a motivação pra gente, cara, vamos pra cima. Vamos E, dar cara, a conta desse gente delivery aí. pegou, contratou designer, contratou videomaker e aí surgiu o famoso Pai Tá On. Tem muita gente que me conhece pela rede social. Tem alguns clientes que lembram do Mikael presencial. Não, já fui atendido, já vi ele. Mas tem muita gente que conhece o meu rosto hoje por causa do Instagram. Social. Porque eu cheguei na Sol Marcha e você é o Pai Tá On no shopping. Você é o Pai Tá On, né? Eu disse, sou. Da rede social, a gente lançou uma promoção chamada a primeira foi a quarta do real, que a gente entendeu. Eu disse, cara, vamos colocar. O Renato chegou e disse, Mikael, vamos fazer aqui 2 coisas. A primeira, vamos trabalhar. Lembra o festival de sushi e tal? Cara, vamos trabalhar em um dia, né? No novo formato, assim, assado, e deu certo. Deu muito certo. E aí ele disse, cara, vamos fazer todo dia alguma coisa, velho. A pegada é essa. Aí o Felipe tava de férias aqui. Felipe Sushi Man, que tá na Itália, que tava em Dubai. Sim. Ele tava em São Paulo e ele disse assim, Mikael, lá em São Paulo, cara, eu fiz umas diárias numa casa e o cara faz um temaki a R$10. Eu, temaki a R$10, mancha. Eu disse, meu amigo, e vende. Mas vende. Eu disse, mas temaki a R$10. A cabeça travada, né, no custo e tal. Eu disse, mas fizemos o custo. Eu falei, vamos. Segunda do temaki. Meu irmão, Bombou. você tá louco? Bombou. Cara, eu saí de um Foi dentro dessa motoqueiro. Pai Tá On? Um motoqueiro. Antes do Pai Tá On. Antes do Pai Tá Quarta On. do real. E depois segunda do temaki. Cara, motoqueiro 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 numa loja, 10 na outra, 15. E era motoqueiro e tudo fechado. E a prefeitura passava. Meu Deus, aglomeração, pessoal, pelo amor de Deus. Velho, o cliente vinha buscar na loja, porque você não podia aglomerar. Ah, isso foi no período da pandemia, né? Pandemia. Isso era pandemia, tudo fechado. E o motoqueiro rodando, que ele podia rodar, a gente dava uma cartinha lá, ele podia rodar. Sim. E
E a gente bloqueava, dizia pros clientes não ia na loja, se retirar, se fosse fazer antecipado e tal. Mas, pô, aí do nada, às vezes, muita gente lotava e chegava uma fila, ficava uma fila, cara. Espera. E, macho, aquele medo quando passava os comboios da prefeitura com a polícia. Velho, meu coração, velho. Era muita loucura, cara. E a gente, pô, respeitando, né, o lockdown e tal, mas tentando, todo dia a gente se reunia e dizia, cara, não pode aglomerar, não pode, o cliente não pode ir. Entendeu? Os motoqueiros, dá um jeito de ficar um longe do outro. E aí a gente foi e colocou, quando reabriu o primeiro lockdown, a gente Passou colocou... a pandemia e foi... Fechou, teve logo Sim, aquela... segundo. Relaxou, né? Uhum. Podia funcionar até 8 horas. Tem esse também. Chegava perto de 8 horas, os carros da prefeitura ficavam do outro lado da avenida. Já olhando aqui, ver se os restaurantes vão fechar ou não vão, se essa aglomeração. E nós expulsando cliente, não pode mais atender. Porque senão eles fechavam a loja, multavam. Era 50 mil, né? 50 mil uma multa. E aí, cara, a gente fez a Paitaum. Peguei na época o Neymar no PSG, foi pra final da Champions League. O Paitaum meteu uma Juliette. Aí o Renato disse assim, pá, é o Paitaum. É o Paitaum, cara. Paitaum, Japamania, tá on. Porque a gente, boom, a gente começou a bombar. Tá on, nós estamos on. Aí eu, pá, meti volta aqui, Juliette Zona, aí pronto. Aí hoje nós temos ainda Paitaum, porque não dá pra tirar. Nós temos a quarta do Real e nós temos a segunda do Temac. Existem até algumas promoções que a gente já mudou e tal, mas essas três, meu amigo, tem o que fazer, não dá pra tirar. Né? Consagradas. Estouramos, né? E aí na pandemia, né, foi relaxando, aí abrimos a Aldeota, aí entra um novo sócio, né, um cara também muito importante hoje na marca, porque a gente sempre entendeu, cara, que assim, cara, nós não trazemos sócio que não agregue, não dá, né? Não é só o financeiro, né? O cara tem que agregar, né? O cara tem que agregar. E, cara, uma empresa precisa ter, pô, um jurídico. O jurídico precisa estar ser bem atuante, né? E aí nós tivemos uma relação também com o network, né, que foi com o Thiago, né, o doutor Thiago Araújo Dantas, que é um advogado. E o Thiago queria investir. E tinha muita gente, cara, que chegava e queria entrar no Japa. Pra você ter ideia, teve gente que disse não. Teve gente que tiveram pessoas na época das vacas magras que nós dissemos, cara, tem um projeto aqui e tal. O cara disse não e hoje em dia é doido. E depois veio atrás. E ainda dá? Disse, não, dá não. E o Thiago acreditou, cara. O Thiago disse, cara, eu entro. Ele também viu, né, o movimento já e disse, Conjunto Ceará e Marapum, ninguém mexe. Ninguém mexe. Agora, cara, tem uma aldeota. E ele, não, vamos pra dentro. Aí abrimos a aldeota 2020. 2021, Messejana Maracanaú. Boom. Vamos. Tá muito bom aí o papo aí, tá gostoso demais. Vamos deixar o pessoal de casa aí se mantém nessas lojas aí que tava na expansão. Vamos agora para os nossos patrocinadores, a galera de casa curiosa aí, querendo curtir mais aí dessa história bacana aí, cara. Que história, viu? Meu irmão, quando falou aquele negócio do Renato lá, que ele chegou lá e pegou meu irmão, eu lembrei de um amigo meu. Porque eu acho que foi a motivação para você. Cara, é aqui, ó. Aí viu essas ideias e essa expansão. E vamos continuar nessa pegada aí, viu? Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Vamos daqui a pouco por Batatinha, né? Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Auritela Supermercado, onde tem um preço justo e barato, você encontra hortifruti, encontra parte de carne, verdura, tudo que você imaginar para a sua casa tem na Auritela Supermercado. Lá eles têm uma padaria também, que tem um café da manhã delicioso, tem um almoço, tem um jantar lá, tem bolo, tudo que você imaginar na Auritela Supermercado tem. Fácil Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel. Arruma água, pode falar. Quer comprar, vender, alugar o seu imóvel, conta com a equipe da Fácil Imóveis, com certeza eles vão te ajudar. Ainda hoje tem gente me procurando no direct do Instagram, Raí, como é que eu faço para morar no Conjunto Ceará? Eu quero voltar pro Conjunto Ceará, quero vender o meu imóvel. Eu sempre indico a Fácil Imóveis, a galera tá lá pronta, preparada para te receber, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Fácil Imóveis, tamo junto demais. I Love Lingerie. I Love Lingerie é onde você presenteia sua esposa, sua namorada, sua mãe, sua amiga. Pensa aquele presentão que você quer dar pra mulherada, é na I Love Lingerie. Recomendo. Se você quer presentear com aquele presentão, vá na I Love Lingerie. Ponte da Tapioca, mais uma vez, sou suspeito pra falar do Ponte da Tapioca, porque sou fã demais do pão, do bolo, da tapioca, da broaca, do café, do cappuccino,
da lasanha, quando eu chego lá à tarde, que tem lasanha no Ponte da Tapioca. Sou fã demais. O Ponte da Tapioca fica vindo na Avenida Alendes Maria, já quase na Avenida G, né? Isso. Já quase na Número Avenida G. 1380. É isso aí. Quem me conhece sabe que eu não saio de manhã pra trabalhar sem antes de pedir o meu café da manhã lá do Ponte da Tapioca, que tamo junto demais. Copiador Central, onde você encontra o melhor serviço de gráfica rápida aqui no Conjunto Ceará. Lá eles têm todo tipo de serviço para sua loja, gráfica, banner, plotagem, parte de pressão, foto 3x4. Tá pensando em montar um negócio, tem uma ideia de uma logo? Vai lá na Copiador Central que eles transformam isso em uma arte. Então, recomendo. Se você não conhece, fica localizado ali na Avenida Central, a Avenida Ministro Albuquerque Lima, né? Quase em frente ali à igreja, né? A Igreja Central. E muita coisa na Copiadora Central, viu, amigo? Aí, Conheci, muito bom, é conhecidíssimo cliente. demais, cliente de lá. Trevo Lavicar, quer limpar, lavar, polir. Estética automotiva para o seu carro na Trevo Lavicar, né? Higienização. Mais uma vez, eu vitrificação. falo sempre nesse programa aqui, se o homem tá com o cabelo cortado e o carro lavado, ele não quer guerra com ninguém. A Trevo Lavicar que fica ali na Avenida L, do lado do terminal. Se você não mora no Conjunto Ceará ou não conhece a Trevo Lavicar, rapaz, você não sabe o que tá perdendo. É empresa de qualidade, tá? Trevo Lavicar, tamo junto demais. Vamos lá, vamos pros batatinhas, Elton. Vamos pros batatinhas e depois a gente vai pra expansão retoma, das lojas. isso, que- Muito massa. Guarda aí que o pessoal de casa tá querendo saber, tá querendo curtir um pouco mais, conhecer um pouco da história. Além de você contar a história, tá dando altos feedback aqui sobre empreendedorismo, né? Sobre a parte da sociedade, contando um pouquinho da história, né? Porque assim, essa parte de sócio, cara, também é muito importante, que eu acredito que você vai falar um pouco mais. Então, essa parte de você conciliar sociedade e negócio, meu irmão, é um negócio bem, bem complicado. Ó, o Batatinha, Mikael, o Batatinha é como se fosse uma espécie do tiro-chapéu, né? Lá da parte do Raul Gil que tinha naquela época, né? Vocês tiram no tiro-chapéu, então a gente também tem esse quadro. Se você convidaria, né, alguma pessoa para poder, que a gente sugeriu alguns nomes lá na internet, o pessoal foi lá colocando, né, os nomes que poderia estar passando para você. Se você chamaria essa pessoa para conhecer a melhor batatinha aqui do Polo, que é patrimônio do nosso Conjunto Ceará, né? Eu lembro que eu peguei fila já na Batatinha, viu? Aí no É. Polo. Peguei fila já. E é uma das melhores, e meu irmão? Cara, a gente tem aqui um nome aqui que um cara que realmente no mundo dos negócios da parte culinária oriental, né? Eu acho que ele é também uma referência, que é o Robson Shiba, né? Você chamaria Shiba. ele para comer a nossa deliciosa Shining Box, batatinha, Shining Box isso. Gendai. Gendai. Cara, demais, cara. Demais, demais. O Shiba, ele... Um grande empreendedor, né, cara? Grande empreendedor, o cara que trouxe a culinária. Eu até já conheço a história dele. Ele foi para os Estados Unidos estudar, né? E lá ele... Comidinha de palito e a caixinha lá, ele achou massa e deixou a medicina, Largou né? tudo. Largou tudo e veio empreender em São Paulo, né? A gente até ora, né, pela vida do Shiba, né? Pra quem não sabe, ele se acidentou, né? Teve um Foi. acidente de moto, tá buscando Recuperando, recuperação, né? Mas, cara, ele deixou, de fato, ele já existe um legado, né? Já conseguiu deixar o legado porque ele acreditou na culinária, trouxe lá nos anos 80 e, pô, Shining Box é a maior rede, cara. É referência É aí. referência, é referência. Pra quem quer Parte empreender comida nesse oriental, ramo, essa parte expandir, assim, realmente Então, você lembra lá das propagandas Shining Box, né? É, Você já investiu lembra. muito nessa parte de publicidade. Então, com certeza ele viria, né, saborear e experimentar a nossa Sim, deliciosa sim, batatinha, demais, né? demais, demais. Raizinho, Caio. raizão, Aí não, né, cara? raizão. Mikael, você traria pra comer um sushi no Japa do Conjunto Ceará, o Flávio Augusto? Flávio Augusto? Sim, cara, demais. Flávio Augusto, outro empreendedor nato, né, cara? Eu vim de escola, né? Eu vim de cursos, Flávio Augusto também. Flávio Augusto era do WhatsApp, Isso. né? Na época lá, eu tenho até um vídeo dele mostrando o gerente de vendas, vendendo os cursos, né? Treinando os vendedores dele para vender curso. E a história de empreendedorismo dele é bem louca porque, cara, o cara pegou dinheiro do cheque especial, pô, pra abrir a escola dele, pra acreditar no sonho dele. E fez acontecer, né? Então eu traria, sim, ele pra comer sushi, pra comer batata. A gente... Grande Traria empreendedor que demais, a gente traria se inspira, demais. né? E você traria, né, um cara muito conhecido também nessa parte de sushi, né, o Rafael do Rei do Sushi. Cara, Rafael do Rei do Sushi traria sim, traria sim. Rafael do Rei do Sushi, quando se fala em Rei do Sushi, né? Você lembra das lojas do shopping, né? Principalmente Sim. do Benfica lá, É. né, cara? Muito conhecida. Cara, e um cara assim, não tenho amizade com o Rafael, né? Mas das vezes que conversamos, um cara que me recebeu muito bem, de forma bem respeitosa,
né? Respeitando a marca que tava, apesar de ser algo diferente, porque buffet e um preço, né? Um ticket médio mais alto, mas sempre respeitou, né? E sempre me recebeu muito bem nas vezes que conversamos. Então, cara, traria sim pro conjunto pra gente comer essa batata. Todo mundo tem algo a oferecer Sim. e troca, né? Empreendedorismo ali, network, isso é muito bom, né? E um cara muito aberto, cara. A última vez que eu tive com o Rafael, eu disse, Rafael, shopping, cara. Ele disse, cara, a realidade é essa, é tanto. Se tu vai vender mais, vai. Mas, velho, tu tem que estar preparado pra isso, isso e isso. Em nenhum momento, não, cara, não vem não. Porque não, eu disse, cara, é assim. É bom, cara, eu gosto de shopping, mas eu disse, pô, o cara não fecha o mercado, né? Ele opa, não vem pra cá não. O cara, não, o mercado é pra todo mundo. Massa, Mas eu não quero shopping não, Deus me livre. Micael, traria aqui a empresária do bairro também, nosso amigo, já convidado do podcast Quero do Conjunto receber Ceará ele aqui, Ordinário. quero receber. Falta só ele vir, né? O convite já foi feito, né? Muito massa. O Flávio da Doce Salgado. Seu Flávio, cara. Sim. Eu acho que ele já deve ter comido a batatinha do Polo. Cara, seu Flávio, né, é um dos exemplos de empreendedorismo do bairro, né? Sim. Às vezes eu vejo na página, né, do Conjunto Ceará Ordinário, eu já cheguei a ver fotos antigas, né, de Isso, festa e tal, e tem doce salgado. Cara, um negócio pequeno, cara. É. Né, um negócio pequeno, e você passa e você vê o que se tornou, né? E um cara muito simples, né? Às vezes também que eu conversei com ele, às vezes que nós tivemos lá que eu almocei, ele senta pra conversar comigo, pergunta como é que estão as coisas. Na época da pandemia, cara, você vê o outro lado, né? Você olha, pô, doce salgados, cara. Doce salgado, eu olhava pro doce salgado. Tinha uma tortinha, não sei se ainda tem, uma torta de limão, cara. Na época de 2010 eu já gostava pra caramba. E eu olhava e dizia, pô, seu Flávio aí, doce salgado estourado. Mas na pandemia o cara sentou conversar comigo e falou das dificuldades que ele tava vendo, né, na pandemia, né? Principalmente na questão de saber que precisa honrar o colaborador que tá com ele. Porque ele é o líder, o cara é o líder, né? Você é um empreendedor, você é o líder, cara. Existe um time que tá contigo. Que conta ali, conta né? contigo, cara. Eles querem saber o que você vai fazer, né? E ele conseguiu se segurar e continua crescendo, né? Inclusive passei ali, vi que ele tá fechando, botando os vidros lá, climatizando, tá cara, climatizando, ficando lindo, vai tá ficar ficando ainda lindo. mais top. E pra mim é ícone, cara. O Doces e Salgados, pra mim, é um dos ícones do Conjunto Ceará. Referência. Então a gente come essa batata junto. Olha aí, seu Flávio, você com certeza viria saborear e é parte de referência, né? Aqui no nosso bairro, e com certeza você Tem que vir aqui, né? tem que vir aqui para Seu contar um pouquinho Flávio. da sua história, viu? Venha aqui com a gente, contar um pouquinho, compartilhar a sua história enriquecedora aí de empreendedorismo, né? E você chamaria o Louro, a Júlio Louro teve aqui com a gente, né? Cara, chamaria sim um louro. Chamaria sim, né? Mas é até engraçado, né? Porque assim, velho, quando eu vi o podcast do Louro, eu disse, cara, o Louro existe. O Louro existe, cara. Porque assim, minha esposa, né? Ela tá no Conjunto Ceará praticamente todos os dias. Então, assim, às vezes nosso filho, não, mas eu vou ver no Louro. Vê se tem lá. Não, na verdade tem, né? Na loja mesmo, não, passei no Louro, aí de fato existe, a Raquel mesmo falou várias vezes, meu amigo, se não tiver no Louro, não tem canto nenhum. Não tem. Então tem tudo, né? Tem tudo, então sim, chamaria sim, com certeza. Não conheço, como eu falei pra vocês, eu vi que ele existe através do podcast, mas é um cara empreendedor pra caramba, né? Cara, Passou gente pelaquela boa. incidente lá do Incêndio, incêndio, né? né, cara? E assim mesmo, ele e a esposa, né? A Dona Branca, né? A Dona Isso. Branca, a Raquel até um dia me disse, né? Que ela viu o podcast. Não, o Louro existe mesmo. Não. Porque achava que, não, só existia a Dona Branca. Só Sempre ela tava lá, né? só existia a também. Dona Branca. Mas é um ícone também, né, cara? É um É ícone do verdade, empreendedorismo, um casal lá. E não só, e em vários negócios, né? Não é só a loja em si, né? Mas sim, chamaria sim, com certeza. Olha que massa. Mas então, você que ainda não assistiu, Pô, me ajudaram, né? entra Graças a aqui, Deus né? aí. Só me botaram a gente. o nosso podcast tem lá Do a melhor história gabarito. do Louro, viu? Dê uma olhadinha lá, viu? Meu irmão, você falou muito bem, você saiu aí muito bem aí nos Batatinha. Agora a gente tem produtor? também, né? O quadro, da mesma forma que a gente mostra aí esses nomes, a gente também tem o puxão de orelha, né? Eita. Esse puxão de orelha é uma espécie de um feedback construtivo, de uma forma crítica, de uma forma que você gostaria de dar ou pro Raí, né, que fica me atacando aqui.
Então, esse puxão de Cara, orelha aí é de tanto forma tempo, meu irmão. uma É a boa crítica que demais. você quisesse dar, ou então um feedback, né? Aquela pessoa que precisava escutar. Então, assim, é aberto pra você, pra quem você queira dar, né? Esse puxão de orelha aí. Cara, puxão de orelha, na verdade, eu não sei se eu vou ser clichê demais, mas o primeiro pra todos os governantes, cara. Todos os governantes. Porque assim, você tá na frente, cara, seja vereador, né, seja deputado, cara, tu tá prefeito, governador e senador e presidente, cara, tu tá assumindo uma responsabilidade muito grande, cara. Não é só você representar os votos, mas você, quer não, então, inclusive numa conversa com o Renato essa semana, o Renato disse, cara, tu colocaria a tua empresa na mão de um cara que não sabe gerir a empresa, que ele vai quebrar a empresa, que tu tá vendo isso vai acontecer, sem experiência, nada disso. Não. Por que as pessoas fazem isso, por exemplo, com o país? Por que as pessoas fazem isso com o Estado, com a prefeitura? Entende? Você não coloca, às vezes, uma pessoa que vai estar lá, cara, com a tem a responsabilidade, tem o poder de fazer acontecer, mas não faz. E tem muito aquela história de dizer que, não, cara, mas tem Beltrano e tal. Mas no meu pensamento, velho, de fato, sozinho você não faz. Sozinho você não faz. Então, o meu puxão é no geral, porque se os caras quisessem, eles resolviam muita coisa, cara. Se os caras quisessem, em todas as esferas, se os caras quisessem fazer um trabalho, pô, dinheiro nos cofres públicos tem. O país é rico. O empreendedor, o contribuinte não é só empreendedor. A gente fala às vezes empreendedor porque, pô, o contribuinte lá, a pessoa física, ela paga lá um IPTU, paga um IPVA, paga não sei o que e tal, paga os impostos dos produtos que você compra. O empreendedor, ele paga, pô, uma cacetada de imposto, é muita grana, cara. Eu vi até uma reportagem do Vai da Van, né? O cara perguntou, quanto você fatura? Ele falou, tantos milhões, bilhões, bi e tal. Quanto você paga de imposto? Ele, se eu não me engano, ele falou em 3 bi, cara. E de 5 bi, ano que vem é 6 bi. E aí, cara, maior do que o lucro da empresa, maior do que... Ele tem funcionário, colaborador pra caramba, e é muito maior do que os colaboradores da folha salarial, que é 122 milhões. E o cara até diz, pô, é mais do que ele disse, cara, a fatia do imposto, ela é gigantesca, cara. A fatia do imposto é gigantesca. Aí ele disse o seguinte, ele disse, cara, eu não me importo de pagar imposto. Até mesmo porque quem paga imposto é porque tá vendendo. Agora o ruim é pagar imposto e tu não vê o resultado. Tu não tem segurança, tu não tem saúde. É muito triste, cara, tu vê UPAs lotadas, hospitais públicos fechados, sem gente para trabalhar. Às vezes um médico ali, outra reflexão. O cara diz, rapaz, eu cheguei e tal, e vi, pô, o médico tava lá, cara, estressado e tal, atendendo teoricamente mal. Mas depois eu pensei, cara, quantos caras esse rapaz atendeu hoje nesse plantão dele? Quantas pessoas ele recebeu? Quanto é que ele tá ganhando, cara? Ele recebeu esse mês, né? Será que ele recebeu, né? E às vezes o cara tá lá, pô, estudou pra caramba, é uma profissão tão importante, professores, né, defendendo o peixe aí da minha esposa. Cara, eu vejo dentro de casa. Às vezes, pô, não sonha em fazer isso pro resto da vida. Mas porque, não é porque ela gosta? É porque ela não gosta? Não, pô, é porque não tem valorização, meu irmão. Não tem valorização. Então, assim, o puxão de orelha principal é pros governantes que poderiam fazer muito mais. Por todo mundo. Meu irmão. E... Ó. Você, Muito bom. tudo que o Rai queria ouvir, esse seu puxão de orelha aí, que é que gosta de falar de política, que é que gosta, viu? Acho que ele vai dar um... Ainda, se me permite... Deixa o Mikael concluir, que aí eu vou por cima e perguntar. Cara, Rapaz. eu ia dispensar a Enel, mas eu vou puxar o da orelha da Enel, porque Muito ontem, bom. velho. Mais uma vez aí no sino homenageado Cara, nesse programa. eu vou porque ontem, cara, eu ia dispensar a Enel. Aí quando foi ontem, não foi? Me manda, Mikael, o Conjunto Ceará está sem energia. Aí a minha sogra, que mora no Cearazinho, mas pensa que mora no Conjunto Ceará, ela diz aqui no Conjunto Ceará está sem energia. E depois eu vi lá, vocês fizeram um filmagem mostrando o apagão, né, cara? Nosso produtor ali, pronto. Não é bom, viu? Aqui dali aconteceu o seguinte. Eu fui para um evento, cheguei, quando eu parei, que eu liguei o computador, tava começando a estar, pá, primeira queda. Eu disse, não, sacanagem.
Voltou. Aí, logo em seguida, 5 minutos, pá, a segunda queda. Depois, pá, a terceira queda. Eu disse, não, velho, eu vou ter que gravar isso aqui porque eu tô vendo que isso aqui vai demorar. Quando eu levantei o drone, Só apagando tudo. cara, eu só fiz girar. Quando eu girei, pum, caiu de novo. E depois daquele apagão, ainda teve mais 2. Então foi total de 6 ontem. 6 apagão, Absurdo, viu, Enio? absurdo. Valeu, Enio. E aí, cara, o que que acontece? Pô, os caras, a gente sabe que os caras estão se enrolando, né? Estão se enrolando. Eu não sou hipócrita, cara. Por exemplo, eu tava na minha casa, pá, caminhão bateu no poste de noite, 10 horas da noite. Bateu no poste, lá da rua tal, ficou os quarteirões. Cara, o que os caras vão fazer? Os caras vão ajeitar, então não é culpa dos caras. Sim. O caminhão tava estacionado, no outro dia de manhã, tava se recuperando ainda, viu? No dia de manhã o caminhão tá estacionado, não sei o que foi que aconteceu, mas ali não tinha ninguém dentro. O caminhão veio, subiu calçada lá de um pátio, papocou no poste, explodiu, cara, o transformador. É culpa da Enel? Não é. Então não é por isso, é pelos apagões. Que as coisas acontecem, eles vão lá e estão a resolver. É pela falta de energia, pelos apagões. Nós tivemos, cara, eu digo que as lojas não fecham, mas teve uma loja, 3 lojas nossas que fecharam ano passado, quando deu aquele temporal, meu amigo. Deu um temporal numa sexta para um sábado. Cara, bicho, a Enel mesmo tava pedindo socorro, porque, meu irmão, foi muita gente sem energia, cara. Aí você vê, cara, quem é empresário sabe, tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, tem que ter treinamento, tem que ter toda a preparação, meu irmão. Então, se você tá responsável por uma energia, cara, tu tem que estar... Tem que ter uma equipe também qualificada para poder estar ali preparada, né? preparado. Irmão, você foi cirúrgico aí nos seus puxão de orelha aí, e o Raí vai fazer um adentro aí da sua parte política. Sempre sobra pra mim. A sua parte política aí, que é gosta de falar. Eu lembrei que essa semana eu tinha visto até um comentário de acho que era um jornalista, que falou que o Brasil é um dos poucos países, 2 ou 3 países do mundo todo que a gente paga imposto na renda. Antes de gastar, quando o dinheiro cai na minha conta, eu já tô pagando imposto, né? Que é o nosso leão do Brasil, né? O imposto de renda. É uma vergonha, na verdade, né? Ele não chega a 30%, ele é uma vergonha. E a gente paga na renda, a gente paga no produto, a gente paga só por viver, a gente já tá pagando imposto no Brasil, que é muito alto. Agora, quando morrer, tem que pagar também, né? E é injusto. E aí eu vou puxar um pouco pro lado da Enel. Senhores políticos, os senhores são o chefe da Enel. Tá todo mundo o tempo todo reclamando sobre a Enel. Aí os senhores ficam no bom conforto dos seus lares e dos seus gabinetes, sem fazer nada. A Enel, que a gente tinha a oportunidade de demitir a Enel há pouco tempo atrás, a Enel quer mais 30 anos. Imaginei Neymar já velhinho, mais cabelo branco. Daqui a 30 anos é que a Enel pretende sair do estado do Ceará. É um puxão de orelha que vem de um podcast simples aqui no Conjunto Ceará, mas é um alerta para todo político. Que com certeza aí é muito bem dado e serve de exemplo aí pra gente, né? Que elege esses políticos que vamos cobrar, né? Vamos cobrar deles para poder fazer a escolha certa e não, com certeza, não querer essa Enel de volta, porque realmente não está qualificada para poder servir o povo do Ceará, infelizmente. Isso aí. Vamos pro próximo? Vamos lá, meu produtor? Micael, do mesmo jeito que a gente tem um puxão, é justo, né? Tipo assim, é o balanço, é a nossa balança. A gente também tem um selo do Conjunto Ceará Ordinário, né? A gente precisa, do mesmo jeito que a gente faz aquela crítica positiva, a gente também precisa elogiar o trabalho de alguém, Sim. de uma instituição, de alguém que fez pelo Conjunto Ceará, por Fortaleza, no geral, sabe? Se você pudesse dar hoje, assim, um selo no peito do Conjunto Ceará Ordinário, quem você daria esse selo? Cara, agora você me pegou. Porque assim, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou manter o meu selo pro povo do Conjunto Ceará. Nossa. Pro povo do Conjunto Ceará. Cara, eu tô andando aqui pelo Conjunto Ceará desde 2010. E assim, pô, eu sou de Maracanaú. Não moro hoje em Maracanaú, mas nasci em Maracanaú. Sabe quando você entra na rua da sua casa que você se sente bem? Você lembra de muita coisa? Cara, quando eu entro no Conjunto Ceará, isso não é... Tem uma loja espalhada por Fortaleza, tem uma loja em outro estado. Tem uma loja em outro estado, tem uma loja em outras cidades aqui da região metropolitana de Fortaleza. Mas aqui, cara, eu sinto um negócio muito bom, cara. Eu lembro do tempo que eu visitava as escolas para trazer contato pra gente ligar pros alunos.
Eu lembro quando eu ia pra casa da minha sogra, da minha namorada, e eu me dá aquela sensação gostosa, eu pego ali a avenida, lembro a avenida tava cheia d'água e eu de moto. Eita, como é que eu passo aqui? Aí deu uma volta no mundo. Lembro do Japamania, do Sushi Mais, lembro da clientela. Tem cliente que eu lembro que. Fagner, eu sei que você até perguntou por mim um dia desse pro Elian, que eu não vinha aqui mais. Tinha um cliente que vinha e ficava conversando comigo, mas ele abriu uma cerveja, mas e ficava, e eu do caixa, ó. E ele conversando, mas eu, macho, Fagner, pelo amor de Deus, mano. Mas eu sinto falta disso. E assim, cara, resumindo, o selo é porque é um povo muito acolhedor. Povo muito acolhedor. O povo do Conjunto Ceará sempre me acolheu muito bem. Acolhe a minha empresa. E quando eu entro aqui no bairro, cara, eu me sinto muito bem. Eu lembro de coisas boas, eu vivi coisas boas, eu vivo coisas boas aqui. Eu espero continuar vivendo por muito tempo. Muita coisa boa. Então, o selo do Conjunto Ceará Ordinário é pro povo do Conjunto Ceará. Todo mundo. Muito E bom. aí, Muito bom. você, povo do Conjunto Ceará, recebe esse selo aí mais que requisitado por muita gente aí, ser do Conjunto Ceará Ordinário, mais que merecedor e muito bem dado, meu amigo. Você aí foi cirúrgico aí nas suas falas e nesse selo do Conjunto Ceará Ordinário. Elton, meu amigo, vamos pro... Agora sim. Né? Vamos agora Vamos continuar a pra- história e olha o WhatsApp. E agora, Vou até acelerar, cara, porque Começando o aí. Renato vai de Miquel, se deixar, tu vai se embora, que tu fala. a gente já Eu tá chegando, falo, já tá véi. chegando aqui. Vocês vão dizendo aí, cara, Vamos, porque eu vamos pra falo, coisa hein? boa. Vamos Já pra coisa boa. já Eu estamos aí, falo. vamos aí nas Sabe que eu vou bater o considerações recorde? aí. Quem é que tem um recorde? 1h50 é alguma coisa que eu vi? 1h50. 1h50 acho que é o Acris, né? A Cris, né? O Acris é o Jonathan, né? Eu não sou nem político. Ou o Jonathan ou é a Cris. Ou o Jonathan, né? Aí começou a abrir a loja, messejando, abrindo o Deoto e tal. Mestejana, Aldeota, aí Eusébio, Barra do Ceará, aí veio Teresina, veio Vila Food, que é na Vila Peri. E nós temos algumas lojas preparadas para abrir, né? Temos aí nossa primeira loja container, inclusive, a gente lançou nesses últimos dias lá a loja, né? Que tá preparando até o final do mês, a gente abre. Tem loja na Parquelândia para abrir também. Já pode dizer, Micael, onde é essa loja A nova? loja da Parquelândia, cara, na verdade a gente colocou até um endereço, que a gente tem mania de fazer isso. A gente aluga o ponto. A gente aluga Não, o ponto. a loja container. que A loja vai abrir container, ainda, né? cara. A loja container a gente divulgou agora recentemente na rede social. Rodolfo Maciel direto pro Maracanaú. Quando chega ali no Conjunto Esperança, tem um posto de gasolina bem conhecido, que é o Boa Ventura. Sim. Posto Boa Ventura, fizeram o Pátio Mall Boa Ventura. O Pátio Na Mall Boa rotatória ali, Ventura, né? fizeram. E tá um pátio lá e o nosso container já tá lá preparado. A gente vai só agora colocar algumas coisas. A gente vai colocar algumas coisas. Legal que o pessoal chegue e tu olha aí, ô, meu cliente, ó, dá zampa aí, hein? Lembro da zampa. E a gente vai abrir essa loja. E no meio desse movimento de abrir lojas, a gente testou o nosso modelo de inserção de marca. Né? Nós temos um planejamento de expansão nacional para o negócio, né? Chegou um momento que, cara, não dá para você estar em todas as lojas, aí você começa o que aconteceu muito no Japamania foi, cara, explodiu muito rápido depois na pandemia. O que nós não fizemos em 7 anos, nós fizemos em 1 ano. Hoje são quantas lojas próprias? Lojas próprias, cara, sempre eu vou contar no dedo. Mas, se eu não me engano, são 9. São 9 total. Se eu não me engano, são 9. A franquia ainda não entrou, né? Eusébio é seção de marca, é franquia. Seção de marca, né? A gente fez toda a preparação de franquia, mas... É o piloto? Se fosse piloto? Piloto. Pela responsabilidade pô, até mesmo porque quem veio do ramo de franquias, porque a gente microlisa na franquia, você sabe, cara, tu tem que estar uns postos, tem que estar bem preparado, tem que... Não é só... Qualidade cobrada, bem, né? Acompanhar. Que é Outra o nome, coisa, né? Tu vai dar tua marca, tu vai ceder tua marca, vai que os cabas não faz do jeito que você tem que ser feito. Então, o que foi que a gente fez? A gente colocou na mão de pessoas próximas. Calcaia, tem um Rafael Barros, ele é o primeiro franqueado, a gente até agradecer você, Rafael. Foi um cara que acreditou. Foi um cara que disse, cara, quero ter negócio, eu vou investir, eu vou botar o meu dinheiro. Acredito na marca. E ele, Calcaia tá bacana. Eusébio, né? Temos 2 franqueados lá no Eusébio, Cleane, o Jefferson tá com a gente lá no Eusébio. Teresina foi franquia, só que em Teresina lá já não foi muito legal e nós tínhamos interesse na praça e a gente acabou
negociando lá e a pessoa foi e nos repassou, nos vendeu a loja, né? E a gente está dando continuidade nessa expansão. Então, estamos nos preparando para nacionalizar a marca, né? Para levar a marca de fato aí para o ramo de franquias e para outros estados. Tem proposta, cara. A gente colocou lá, seja um franqueado, meu amigo, que chega de mensagem, só que chega muita mensagem pessoal, não, eu quero abrir aqui no Rick Jorge. É isso aí. Pô, ou eu morro ou tu morre, porque não tem onde correr, né? Então tem uma galera que às vezes até, pô, eu quero botar num bairro tal, eu disse, pô, cara, tem um erro de marketing aí, porque eu tenho loja há muito tempo e o cara não me conhece, não sabe que eu tenho aí. Então tem muito disso, cara. Então a gente trabalha muito, cara. E, assim, o que acontece? Qual é o futuro do Japamania? Expansão. Mas principalmente antes da expansão, cara, a gente precisa organizar muita coisa, porque todo dia tem coisa nova. Hoje nós temos aí um delivery muito forte, nós temos um presencial muito forte, que nós precisamos fortalecer ainda mais. Eu não sou hipócrita aqui, eu sei que eu tenho problemas, às vezes com o cliente que, pô, o pedido não chegou no horário certo e tal. Por trás, cara, é toda uma engrenagem. Não é tão simples às vezes como parece. Mas a gente vem buscando tecnologia, tem melhor de mercado de sistema, de roteirização, vem levando tecnologia, mudando estrutura de dentro de loja, investindo em treinamentos com a equipe. Pra você ter ideia, até hoje eu tenho um grupo e participo com os meus líderes, com a minha equipe. Hoje, toda quarta-feira, eu tenho reunião com o pessoal de produção, com o líder, pra gente falar sobre os números da semana passada, produto, reclamação que chegou até a mim, porque eu estou lá participando, o pessoal do saque vem, manda para mim, eu vejo o Instagram. Acompanha, o Instagram, tá com a gente, né? O Instagram que tinha hoje tem 215 mil seguidores, não foi seguidor comprado, foi seguidor que a gente conquistou. As maluquices que a gente fez também, né? Porque foi muito vídeo louco, cara. Eu já fiz. A maioria é ideia do Renato, viu? A maioria das ideias do Renato, só ideia louca. Eu acho que depois, assim, uma coisa que eu vi que hoje em dia o mercado da parte empreendedora também tá entrando muito nessa parte do influencer ser o dono, né? Então, sim, isso a gente tira como você mesmo falou, né? O velho do Havan, né? Então, ele entrou ali pra marca, o cara da Cacau Cacau Show. Cimed. Então, assim, tu acha que essa identidade, quando você entrou pra estar ali à frente, né? Da identidade do Japamania, apareceu, isso também foi uma alavancada pra... Ney, começou de uma forma sem muita pretensão, mas para quem é conhecedor de marketing, para quem estuda, né, tá lá, sabe que, pô, a cara do dono, cara, se o dono estiver lá, meu irmão, sabe aquela história que diz o dono que engorda o boi, né? Torna o dono mais familiar, cara, até demais, as pessoas gostam de falar. Eu tava olhando aqui teu Instagram aqui, cara, e aparece muito e os vídeos muito bem produzidos, né? Você mostrando isso, assim, dá um diferencial, dá um... As pessoas, os clientes, de fato, elas entendem, cara, eu tô tratando com dono, às vezes no Instagram, lógico que não sou eu que tô lá, às vezes, respondendo, mas quando eu vejo uma situação que é me passada, cara, eu não fujo. Tem lá um problema, tem uma situação com o cliente, eu pego lá, eu digo, bom dia, boa noite, meu nome é Miguel Queiroz, sou proprietário, primeiramente quero te pedir desculpa por isso aqui e tal, e vou resolver o problema. Que massa, que bacana. Né? Então chega na gente, chega em mim, a gente não foge do problema e de fato, até quando você muda um pouco a história da marca, né, do rosto da marca, ficou de fato, tá familiarizado, cara. É o meu rosto. Eu até brinco dizendo, o Renato hoje postou um vídeo dizendo, brincando lá, dizendo que tá careca, tá ficando careca e tal, será que... Meu Deus, eu tô ficando velho, pô. Em algum momento vai ter que entrar alguém, alguém vai ter que assumir aí o posto, mas ainda vou queimar lenha pra caramba e a gente vão ver muito minha cara ainda, viu? Que massa, cara. Mas até isso acaba sendo pensado, né? Você tá ali no dia a dia. Quando se muda, tem gente que percebe. Uma vez eu brinquei, nós tínhamos a Ruivinha do Japa, que também foi muito querida, cara, a Sabrina. E um dia eu disse, mas deixa eu ver se o pessoal me esqueceu. Aí eu fui, fala galera do Japa, eu quero saber de vocês, que vocês gostam mais de mim ou da Sabrina. Aí eu disse, eu tenho que ganhar, cara, eu ganhei dela, né? Mas é muito massa, cara. A rede social é muito top. Eu tenho aqui uma última pergunta que eu gosto de perguntar para todos os empreendedores que passam por aqui, né? Que praticamente as respostas são muito em sinergia. Por mais que sejam... existe a diferença em cada segmento, mas elas têm muita sinergia na resposta, né? Eu queria saber que conselho você daria para o empreendedor, né? O cara que está acompanhando aqui, que
assistiu até aqui, com certeza conheceu um pouco mais do seu trabalho, conheceu um pouco mais de network, teve uma experiência enriquecedora, né? Sobre você contar um pouquinho da sua história, né? De como foi o desafio, que não é fácil. Não vai de casa aí você pensando que o Mikael, o Rafael, né? Renato, que também tá lá como diretores, né? Trabalhando por trás. Eles estão aqui com essa estrutura toda aqui que foi só assim. Não, mas teve muito trabalho, teve hoje tem muito trabalho, né, muita coisa. E hoje ainda tem muito mais trabalho, que tem essa expansão, né? Que vocês estão aí cada vez mais almejando. Então, assim, qual conselho você daria pro pessoal aí de casa, pro cara que tá querendo começando, o cara que muitas das vezes tá lá pensando em desistir, qual conselho você daria aí pra gente fechar com chave de ouro? Ney Raí, cara, na época que eu trabalhava com vendas, às vezes tinha uns motivacionais, né? Eu sempre acreditei, cara, que primeiro que motivação, cara, não serei eu, não será você que vai chegar e vai me falar coisas que eu vou motivado. Não. Pra mim, motivação, cara, é interno. Motivação é, cara, vamos lá, quem é que tá na minha casa? Tem um filho? Tem uma esposa? Esse cara tem, ela depende de mim? Depende. Teu filho? Depende. Cara, pra mim isso aí é a maior motivação que existe. Se isso aí te desmotivar, tu tendo esse compromisso, tu tendo essa meta, tu tendo essa responsabilidade, se mesmo assim tu ficar desmotivado, meu irmão, tem uma coisa errada. Então, primeiro de tudo, motivação é isso. Ninguém é pra estar motivando ninguém. Ponto 2, né? E na época, voltando pra história da conexão, eu botava um vídeo, cara, do Ayrton Senna. O Ayrton Senna dizia assim... Ele tá num lago, depois que eu assisti a série dele, que eu vi que era na casa dele, lá um lago atrás, numa entrevista. E ele diz assim, cara, se você fizer tudo se você fizer tudo que tem que ser feito, se você fizer tudo com amor, bem feito, você correr atrás, cara, vai dar certo. Vai dar certo. De alguma maneira, Deus vai abençoar e vai dar certo. Eu sempre levei isso pra minha vida, principalmente de empreendedor. Por quê? Cara, primeiro de tudo, tem que trabalhar, meu. Tem que trabalhar. Vocês aqui no podcast, na página, cara, vocês trabalham pra caramba. Se vocês não trabalhar, vocês não estariam onde vocês estão e construindo o que vocês estão construindo. Então, um recado pra você que tá em casa, não é só que você quer empreender, não. Se você quiser ter sucesso na sua vida, meu irmão, vai pra cima. E não é papinho de clichê, não. É trabalha. Trabalha. Ah, tô cansado. Trabalha. Ah, trabalha. Não tem segredo. Tu vai ter que trabalhar. Aí, beleza. Trabalhar de forma inteligente. Vai estudar. Vai fazer network com pessoas que já às vezes passaram. Pô, lá atrás, se eu tivesse sentado, Renato, cara, me ajuda aqui, cara, porque é melhor a gente acertar do início do que a gente passar o que a gente tá passando. Cara, o Japamania poderia estar em todos os estados do Brasil. O Japamania poderia estar muito mais longe. Então, assim, se hoje existe uma pessoa que passou pelo calvário, que passou pelo caminho do sofrimento, velho, cola com esse cara, aprende com esse cara, estuda. Até uma situação. Hoje eu vejo muita gente, tem muito empresário, cara, com vaga de emprego em aberto. Muito, eu sou um. Sim. E aí, às vezes, eu fico assim, o pessoal dizendo que não tem emprego. O pessoal dizendo que ia trabalhar, eu e vários aqui, cheio de vaga. E que negócio doido é esse com essa tecnologia que as pessoas não se encontram? É a pessoa dizendo que quer trabalhar, mas na verdade não quer. E aí tem um governo dando dinheiro, tem não sei o que, tem um joguinho, tem muita coisa. Mas, cara, você que quer, vou dar um exemplo básico. Terminei meus estudos, não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu preciso de dinheiro, preciso trabalhar, quem sabe, eu quero fazer uma faculdade, mas minha família não tem condição de pagar e eu não passei numa pública, eu preciso ganhar dinheiro. Cara, Japamania, vou dar um exemplo aqui de casa. Japamania tem várias vagas de emprego, inclusive existe algumas que é de sushi man. E aí você diz, mas o sushi man tem que ter experiência. Cara, se você quiser trabalhar, se você quiser aprender, a gente paga pra você aprender, cara. Olha aí, cara. Porque se eu te contrato, assino tua carteira, tô pagando os direitos, tudo certinho, você tá lá dentro, sem saber fazer, você tá sendo ensinado, você tá recebendo para aprender a ter uma profissão que, meu amigo, é valorizada e é escassa. E não é só para sushi, vai ter vários. Se você pegar empresários, vai ter empresário que diz, meu amigo, eu queria alguém que ficasse ao meu lado para mim, para que eu pudesse ensinar,
para que eu pudesse pegar na mão e lá na frente, pô, ser um sócio. Ser um cara que vai me ajudar a construir algo a mais e de quebra ainda vai também, quem sabe lá na frente fazer isso com, com outras pessoas, né? Massa. Porque isso é união, cara. Agora, se você ficar, eu quero, mas você não paga o preço, me desculpa, mas você não vai pra canto nenhum. Não vai. Não vai. Não existe esse negócio de sorte, não. Irmão, você foi cirúrgico nas suas palavras. Bato palmo pra você. Como empreendedor, como um cara que realmente aí soube compartilhar um pouco, né, da sua história, do Japa Mania, contou aqui com a gente aqui, cara, e assim, uma história muito bonita, muito enriquecedora. Se eu já gostava do Japa Mania, agora que eu gosto mais ainda conhecendo. Obrigado. Você um pouco melhor, Fico feliz. conhecendo também o Renato um pouco melhor, toda a equipe, né? Conforme você mencionou aqui, contou aqui também dos procedimentos, das histórias aqui. Então, assim, é isso aí, pessoal de casa aí que acompanhou um pouco. Então, assim, é enriquecedor. Empreender, cara, é muito bom, é gostoso, mas tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o Tem que preço. pagar o preço. E como a gente também abre para todo empreendedor que vem aqui, a gente abre o famoso Mechan, né, Jabá. Então agora chegou o momento aqui de você vender a marca. Esse espaço aqui, finalzinho aqui é seu, é para você falar das unidades, convidar o pessoal, fala o Instagram, a rede social, entendeu? Fala das promoções e convida o pessoal para conhecer. Quem não conhece, quem conhece também, vai lá, confere novamente. O espaço é seu agora, para você fazer o famoso Jabá, né? Quem acompanha já na rede social sabe que eu falo, fala Japa Maníacos, né? Mas hoje eu vou dizer, fala Ordinários do Conjunto Ceará. Pessoal, Japa Mania, nascida, criada, desenvolvida no Conjunto Ceará. Para quem não conhece, nossa primeira loja é na Avenida Central, na Mista Albuquerque. Ao lado da Madeireira, né? Ao lado do Doce Salgados. Não tem como errar, né? Em frente ao pó, do lado do Doce Salgados, do lado da Madeireira. Tá entre os dois. Vem nos visitar, que Japa Mania todo dia tem uma promoção bacana. Buscamos sempre ter um produto de muita qualidade, um atendimento também bacana para você. E estão espalhados por toda Fortaleza, região metropolitana, no Eusébio, na Calcaia, em Maracanaú e também em Teresina. Teve cliente já do Conjunto Ceará que comeu em Teresina. Às vezes o cara trabalha num estado, no outro, e já passou lá a rede social e mandou. Então, vem de Japa Mania, como geralmente eu digo nos meus merchans, né? Cuida, menino. Vem pra cima. Vem. E o Instagram é Japa Mania Oficial, né? Japa Mania Oficial, cara. O oficial que tem um selinho lá da Meta, né? Tem um tempo aí que a galera tava até copiando, cara, dando golpe, olha né? aí, Mas o nosso é o oficial. Tem um selinho lá do seguidor pra caramba. E é isso aí, galera. Você que viu através do nosso convidado, conhecer um pouquinho aí da história dele aí, segue a página. Você que é do Conjunto Ceará Ordinário, segue o Japa Mania. Estão com super promoções lá, o cara arrasa aí no parte do marketing aí, tá aí por trás aí sempre planejando e tentando cada vez mais levar um produto de melhor qualidade para você, né? Isso aí, Raizinho? É isso, muito massa. O que ele quis dizer é que aqui embaixo tem um dedinho assim, você clica nele para curtir o vídeo. Ele gosta, né, macho? Ele gosta. Você clica nesse dedinho para curtir o vídeo. Sou eu, né, ó. Do lado tem um sininho também, você vai apertar em cima 2 vezes para curtir esse vídeo e para se inscrever no nosso canal. Por favor, se inscreva nesse canal para que a ferramenta entenda que você gosta desse conteúdo e no próximo vídeo ela mesma já vai te entregar no automático. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Meu irmão, Mikael, cara, gratidão por ter recebido você obrigado, aqui, amigo. viu? Obrigado pelo convite. Tem como tu vir na próxima semana? É bom, né? O negócio foi recheado. Vamos aqui, galera. Obrigado pela audiência, viu? Não é querendo dizer nada não, mas que fica o exemplo. Vou até brincar. Vamos fazer... Existe a versão do Renato, lembra que eu falei pra vocês? Sim, sim. Existe a versão do Mikael, mas existe a versão do Renato. Vamos trazer o Renato. Vamos trazer o Renato. Vamos trazer. Renato, você já fica convidado pra contar a sua versão, viu, meu irmão? Pra contar um pouquinho da história. Ele vai dizer Você já assim, tá intimado, ele vai dizer assim, cara, tu falou muito pouco da realidade, do estresse que era contigo e tal. Vamos trazer pra trazer. poder botar esse collab aí, esse negócio legal, viu? Galera, muito obrigado pela audiência, um abraço, valeu, viu? Pronto, tá contigo.